estamos de volta com o podcast Preferir Estar Lendo. Estávamos com muitas saudades, nossos ouvintes, também os nossos convidados maravilhosos. Eu sou a Camila. E eu sou a Ana. E nessa segunda temporada, a gente vai continuar falando muito sobre livros, literatura, rolês aleatórios, a mesma vibe anterior com os convidados muito especiais. E a gente vai abrir essa segunda temporada com ela, que é a nossa madrinha, nossa diva maravilhosa, que abriu a primeira temporada do nosso podcast. Ela não sabia se era um rolê que ela preferia estar lendo ou não, e mesmo assim veio no nosso podcast sem saber se ia ser uma furada ou não. E ela é jornalista, comunicadora, top of mind, né? Nunca vamos esquecer disso, podcaster, apresentadora de todos os programas que a Rádio Gaúcha faz. Ela é mãe do Gabi, é uma leitora assídua e por isso que a gente gosta muito de chamar ela aqui no nosso podcast. E ela é a Kelly Matos! Viva! Eu amo sempre as bios que a Camila faz. Eu queria atualizar o meu LinkedIn e vou colocar exatamente isso que ela acabou de colocar, porque eu amo. É isso. Eu sou isso aí. Eu sou maravilhosa. Ai, coisa boa te receber, Kelly. Eu estou muito feliz, porque quando eu fui apresentada a ideia do projeto, né, do podcast, que hoje já é concreto e é um sucesso, eu fiquei apaixonada. Eu que sou, como vocês, né, leitora voraz, que tem compulsão, hiperfoco e todas as CIDs possíveis relacionadas à compra de livros, eu realmente adorei e estou aqui entusiasmada, assim, sabe? Não vim, tipo, preferi estar lendo. Não, eu vim porque eu queria estar aqui. Eu sempre prefiro estar lendo, eu sempre prefiro estar lendo. Mas agora eu já resolvi, contei isso, inclusive lendo de madrugada. De vez em quando eu me acordo e dou uma lidinha, assim. Dou uma lidinha e depois volto. Então tá tudo certo. O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Já diriam os coaches do Brasil. Exatamente, aconteceu. Depois eu falo sobre a minha fase mais Eduardo Luiz, eu fiquei nessa vibe, assim. Que eu vou? Acordei de madrugada, vou fazer um xixi. Vou dar uma olhada, sei lá. Não, vou dar uma lidinha ali. Boa. Ai, maravilhosa, maravilhosa. Que coisa boa. Não recomendo, não façam, tá? Não recomendo. Durmam. Assim, coisa boa que tu gosta de ler, né? Que não é o vício de entrar no celular no meio da madrugada e não, mas também mais, sou né, Não, o celular vicia e é um desafio. Eu não deixo as pessoas falarem, né? Vocês têm que fazer as perguntas e eu já tomei conta, então eu vou Não pode falar o quanto tu quiser. É assim, que coisa boa. As três falam bastante, então hoje vai ser uma disputa de quem fala mais, ou quem fala menos. Vai ser assim. E é legal que a gente te recebeu, né, Kelly, no ano passado, a primeira pessoa que veio no nosso podcast. E esse ano a gente está começando essa segunda temporada em 2026 também contigo. Olha que coisa boa, né? Eu acho que isso é uma delícia, assim, a gente poder conversar de novo contigo e poder falar sobre mais assuntos. Eu acho que nunca se esgota, né? O assunto auspicioso, espero que seja auspicioso, assim. O nosso primeiro foi maravilhoso, né? A gente, todos os quadros, eu amei. Me lembro do que a gente falou do crush literário, Marcelo Rubens Paiva, eu amei. Eu amei. É verdade, eu tinha esquecido. Eu lembrei do Marcelo, é que eu estava lendo um livro dele agora no verão, e eu lembrei de ti, eu disse, ó, aqui o crush da Kelly. Meu crush total literário, meu crush. Ai, muito legal. E hoje a gente vai falar um pouco do que, na verdade, a gente puxou esse fio lá no primeiro episódio, e acho que a gente vem hoje conversar um pouquinho sobre maternidade e literatura. A gente já, esse assunto acaba aparecendo aqui bastante, acho que também por sermos, né, mulheres, e é um assunto latente, né, assim, todas as mães aqui, as três mães, mas mesmo que, né, esse assunto, mesmo que não fosse as três mulheres e três mães, eu acredito que é um assunto que hoje está muito presente, e acho que na literatura isso também, né, assim como a literatura conversa com o mundo e o mundo com a literatura, ela aparece de uma forma muito legal, assim, e a nossa primeira pergunta para ti, Kelly, é justamente sobre isso, né, que essa figura da mãe, ela sempre esteve nos livros, claro, mas quase sempre meio idealizada, assim, aquela mãe cuidadora, né, silenciosa muitas vezes, sem desejo, sem conflito, né, que as mulheres em si eram, muitas vezes apareciam assim nos livros, não em todos, claro, a gente vai hoje conversar sobre, às vezes, um clássico que vai ter uma mulher potente, uma mãe, enfim, mas a gente vê que na literatura clássica menos aparecia essa mãe imperfeita, né, que hoje a gente vê bem mais isso de ser autorizada a ser real, humana, né? Então, tu que compartilha muitas vezes essa maternidade real, né? Lá nas tuas redes, enfim, que não é sempre perfeito, né? Sempre tem as partes difíceis também.
Quando tu lê, tu ainda sente essa romantização da mãe perfeita, ou tu já percebe uma mudança real, né, da maternidade, como ela vem sendo escrita agora na literatura contemporânea? Como é que tu tem sentido? Tu que tá com essa pilha de livros aí na frente, gente, eu tô com medo que ela tem caia. várias dicas para nós também. Eu vou pegar aqui quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 na minha conta. Falhando o merchan do Gabardo aí atrás, ó. Inclusive, exatamente, vocês sigam o canal do Gabardo. Peraí. Aqui, ó, tá lá atrás. Inclusive, eu podia deixar os livros na minha frente, né? Porque eu quero. Meu objetivo é fazer todo mundo ler. Tudo bom, hein? E olha, amiga, deixa eu te. Para quem tá só em áudio, né? Vou ter o cuidado de descrever. Tem uma pilha com 18 livros, e olha esse aqui. Quem é que me deu? Amo! Camila, estou falando de Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, de Tati Bernardi. Foi presente de meu presente tipo de chá de fralda, assim, sabe? É verdade, eu tô muito esquecida, acho que tudo eu tô botando culpa na perimenopausa, mas eu não tô na Mas eu boto na maternidade. Eu falo não que tô, porque eu tenho recém fiz 40, menstruei tarde, não sei o que, eu não tô, meus hormônios estão ainda, mas eu ponho a culpa na perimenopausa. Tudo, esqueci, perimenopausa. Eu acho, às vezes eu falo que é o puerpério, a criança já tem 3 anos. A criança tem 12 anos, eu tô no puerpério. Eu disse, eu perdi. Tem gente que bota na Covid, eu perdi a memória na Covid e nunca mais recuperei. Eu tô irritada, por quê? Porque eu peguei Covid em 2020. Isso, a gente vai atualizando, porque a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Exatamente. Mas curioso que a Ana tenha feito essa primeira pergunta, assim, porque quando eu fui separar os livros para participar do podcast, né? E aí eu perguntei assim para Camila, né? Eu mandei uma foto com a pilha. Primeiro que eu tenho um defeito, que é, né? Acho que eu posso dizer, que eu dou os meus livros. Eu empresto, eu dou os meus livros. E não é que assim, ó, a Camila está de aniversário, eu vou na livraria comprar um livro. Não, o que eu faço é, eu tô lendo um livro que eu tô apaixonada por aquele livro. Vou dar o exemplo do Eduardo Luiz, né? Que foi uma coisa que eu fiquei. E aí eu tô no almoço, eu comecei a falar com a Camila, falei, precisa ler esse livro? Deixa eu pegar aqui na minha bolsa. E aí eu nem terminei o livro ainda. Daí eu falo, depois eu compro para mim e eu termino a leitura, mas é que tu precisa ler esse livro. E esses livros de maternidade, quando eu vejo as mães, né, naquela, ou se tornando, vão ter nenê, ou estão daquela confusão do início, eu dou os meus livros de maternidade que estão na bolsa, né? E pego o meu. E eu faço isso direto. Então, para chegar nessa pilha foi muito difícil, porque eles não estavam comigo. Grande parte dos meus livros não estão comigo. E aí eu liguei para uma amiga e falei, olha só, eu vou participar de um podcast. Tem 2 livros que são fundamentais que estejam na minha pilha e que vão responder essa pergunta da Ana, né, sobre a maternidade real, e que precisam estar aqui, que são livros. Um me salvou, acho que essa é a palavra, um me salvou, e agora eu estava relendo para chegar aqui, que é os 60 Dias de Neblina. A pilha vai cair em algum momento, que está aqui, ó, da Rafaela Carvalho. Aqui. Ideia, esse eu doei também, mesma coisa, porque eu falava, tu tem que ler. Eu tinha da Rafaela Carvalho, eu tinha todos esses. Aí esse, como a fase já passou, né? Eu também fui passando adiante, mas vocês precisam ler isso, pelo amor de Deus. E eu compro para ter, né? Daí eu não tô com ele agora, daí eu compro, daí quando eu vejo uma outra amiga ali encalacrada com o puerpério, eu digo, não, tu tem que ler. E assim eu vou. Então eu pedi, eu quero dar um grande salve para minha amiga Paula Francischini, ela foi me levar hoje no trabalho, esse aqui, porque eu falei, preciso mostrar. Querida, e aí eu fiquei lendo, a Paulinha é maravilhosa, uma leitora que nem nós, assim. E aí, esse livro aqui é uma coisa, ele tem que ser lido daí pelas mães recém-paridas, né? E até estava lendo as primeiras crônicas, mas só as primeiras, umas 2, 3, tem que ser lida pela mãe que está no chá de bebê ainda, depois, porque não faz sentido, tá? Se você ler, não é depois, quando a coisa tá assim, ó, quando tu não consegue fazer cocô, quando sai o cocô, tu faz metade do cocô e toca o interfone, e tu tem que sair com o cocô pendurado na bunda, e tu tá puta que tocou o interfone porque a criança vai acordar, e certamente uma comprinha da Shopee que tu fez naquele horror da madrugada que tu não consegue, tu não sabe se tu tá vivo, se tu tá morta, e tu só quer que a criança durma, e daí tu pensa, vou me dar uma dopamina rápida para eu me lembrar que a vida pode ter algum significado. E aí tu tá naquela coisa, isso aqui, este livro aqui salva. Mas eu vou responder a pergunta, eu tô pendurando ela, porque eu vou conectar. Aí tem este segundo livro da Rafaela, que me foi apresentado quando meu filho internou,
né? E meu filho ficou uma semana internado com bronquiolite, ele tinha 6 meses, mais ou menos, inverno do Rio Grande, né, minha gente? E uma mãe que tem questões respiratórias, então macieira não dá goiaba. E este livro foi me dado de presente, foi me emprestado, e eu devolvi. Esse livro aqui, de vez em quando eu abro ele assim, e eu pedi para a Paula também me trazer ele, que é no mesmo sentido. E este outro aqui, bom, para quem não está nos vendo, eu mostrei 2 livros da Rafaela Carvalho, 60 Dias de Neblina, e o outro que é Fase, me parece que tem mais dela, eu não li. E esse aqui que eu ganhei agora de presente de quem? De Paulinha. Favorito. Eu sou apaixonada, eu tenho dúvidas. Eu já comprei curso dela, já fiz tudo dela. Assim, 2020, ela e a Rafaela Carvalho tinham um negócio no Hotmart, um curso que era inteiras. E eu comprei e salvou a minha pandemia. Salvou, elas são... Eu preciso, eu vou comprar agora. Eu preciso de uma pausa aqui, leia um merchan que eu vou lá comprar esse curso. Maravilhoso. As duas são maravilhosas. A Roberta Ferrer, que é essa, ela escreve lindamente, já tem um humor, assim, que tu... Isso. Mas eu também acho que dei esse livro, não me lembro. Talvez esteja aqui, mas não me lembro. Isso eu ganhei agora, faz pouco tempo. Eu acho que agora nós estamos em abril, né? Então, talvez final do ano, começo do ano. E esse aqui eu tenho dúvidas, às vezes, se a Roberta e eu não somos a mesma pessoa. Eu tenho muitas dúvidas. Porque ela... E aí, vou responder, Ana. Essas 3 obras que estão nas minhas mãos aqui, Mãe Perfeita não está mais usando da Roberta, os outros 2 que eu falei da Rafaela, eles são a mãe real. Eles são a maternidade sem a firula. Inclusive, elas falam isso, né? Elas dão dica. Olha só, no chá de bebê, ninguém vai te contar. Mas o primeiro cocô é impossível. Tu acha que vai abrir todos os pontos da cesárea, que o teu períneo vai abaixo. Tu compra um negócio achando que é o máximo. E é assim, ó, é a mãe real. É a mãe que eu li ontem da Roberta, que era o jacaré que entrou na casa dela. E aí o filho falou: tem aí mamãe, um jacaré. E aí ela diz, meu filho, ai, tá, é cheio de coisa para fazer com 3 crianças. Ela diz, ai, uma lagartixa, eu já vou lá. E daí quando ela vier, é um jacaré. E aí todas as coisas que dão errado, sabe? Isso que a literatura nos poupou, a grande literatura, que a novela nos poupou, que os filmes ficavam fazendo toda aquela... E hoje, que bom, né? Olha, a gente tem Hamlet, a gente tem outras que mostram... de chorar, né, gente? Esse eu peguei pesado, mas... coisas que mostram a maternidade, assim. E esse aqui daí que eu trouxe, que esse não, ela não é uma escrofosa, ela é minha amiga querida, minha amiga de Paula, que é a Raquel, eu conheci como Raquel Seixas, mas aqui ela já está com o sobrenome do Regis, o marido. E ela fez na mesma linha, assim, contando as histórias dela e das filhas, com bastante poesia e com essas histórias maravilhosas, assim, né? De, por exemplo, ter deixado um peixe na geladeira, no freezer, e o freezer estragou e saíram de férias, porque teve queda de luz. Quando eles voltaram, imagina, um cheiro de horror, e ela com 2 crianças. Então, eu estou falando de 4 livros. Esse é ensaio escrito sobre maternidade ou eternidade. A Raquel tem 2 filhas, uma delas eu vou fazer aqui um exposed, mas a Raquel fala sobre isso. Nasceu, era uma gravidez gemelar, então uma das meninas se enrolou no cordão, então não teve vida, né? E ela já sabia disso, mas levou a gestação adiante. Mas o corpo acabou, né, fazendo um movimento para que a outra nascesse antes do tempo. Então, a filha da Raquel, a Alice, nasceu com 480 gramas. E está linda e plena com seus 2 anos. O maior medo da vida era esse. Eu tinha uma gravidez gemelar, né? Exatamente. Nossa. Então, ela conta essas dores e delícias, assim, de uma maternidade, que é isso, como a Ana me perguntou, né? Da maternidade real. E eu acho que isso é um serviço para as mães. Porque naquele primeiro momento, né? Eu para quem não sabe, eu sou mãe de um menino de 3 anos, feitos em fevereiro, não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, mas a gente está gravando em 2026. Então, eu vivo esse primeiro momento da maternidade, que ainda é recente, né, que é bem assustador, para mim foi assustador, eu achei que a minha vida tinha acabado, que nunca mais eu ia voltar a dormir, eu dizia, pelo amor de Deus, por que ninguém me contou que essa treva, eu falava para Camila, como é que tu conseguiu? E a Camila plena já, mais adiante, ela, ai amiga, rede de apoio, foi rede de apoio, o que é isso? Eu tenho rede de apoio, eu não estou conseguindo, desculpa quem está ouvindo o palavrão, mas era assim, um desespero. A da janela é para a mãe, não é para o bebê. Eu falei para o Gabardo, eu falei, olha só, tu tem que botar rede em todo o apartamento. A gente mora no 16º, ele falou, mas a criança nem anda. Eu falei, por
porque eu vou me jogar, ou eu vou te jogar. Agora. Ou para não cometer um homicídio, é verdade. Eu vou te jogar daqui, porque eu tô. E eu fiquei muito louca, assim, hoje já, né, medicada e analisada, eu já consigo perceber. Mas eu acho que eu demorei, assim, mais de um ano para. Eu falei quando eu voltei da licença, e 6 meses, né, privilégio super, eu falei pro meu chefe, obrigada, para mim tá bom. O lugar onde você descansa é no trabalho. Não, eu queria ir embora. Eu queria só ficar com o neném. É o contrário. Eu só queria ficar com. Eu não admitia que ninguém pegasse ele no colo. Eu não admitia que nenhuma outra pessoa. Só aquele lugar era sagrado meu. E aí de quem tentasse, minha mãe, o meu pai. Que isso? Quem tu pensa que tu é? O pai? Por favor. E aí eu fiquei numa loucura. Hoje eu já penso assim, né? Vou descansar no trabalho, graças a Deus. Descansar no trabalho, tomar café, né? Conversar com os colegas. Sem tomar um café quente. Não, ficar no computador aqui trabalhando, tomando um café quente. Escrever um texto inteiro. Imagina. Escrever um texto inteiro. Sem mãe, mamãe, mãe. Mas lá atrás eu não tava nessa. Eu tava assim, ó. Cara, eu tinha uma coisa de que eu ia controlar tudo, que eu ia dominar tudo. E era a minha intenção. Tudo eu queria resolver, assim, né? Isso aqui, hoje ele não dormiu nessa hora, então, tá, amanhã eu vou corrigir isso aqui, ele vai dormir. E maternidade, gente. A mãe perfeita, né? É a mãe perfeita que a gente aprendeu na literatura, no cinema, na novela. Tudo é só um cronograma, né? Como se fosse só cumprir aquelas etapas e tudo vai dar certo. Eu conto sempre é difícil a gente sair disso. Eu acho difícil a gente sair disso. Eu estou sempre gerindo a criança, né? A casa e a criança. Então, mesmo quando a minha filha está no pai, né? Ela foi hoje para o pai e vai voltar amanhã depois da aula, né? Enfim, eu sempre calculo assim, será que ela vai levar lanche amanhã? Mas acho que tem que levar um valor lá que tem que entregar para a escola. Eu estou gerindo a criança o tempo inteiro. E isso é uma coisa. É difícil a gente sair do controle, né? Mas ao mesmo tempo é difícil, porque quando a gente não tem como dividir o controle também. Se a outra, né? E nem estou falando exatamente da minha situação, mas a gente faz isso porque a gente foi ensinado, e também os homens são ensinados a não fazer, né? A não cuidar o horário do banho, a não, né? Não saber tudo igualzinho. Muitas vezes, né? A gente acaba entrando nessa. Mas eu acho que isso conversa, sabe, Camila, Ana, com a gente, pela literatura, como vocês disseram, pelo cinema, pela novela. Eu lembro muito de uma cena, eu estava no puerpério ainda com a criança, e tinha uma cena da novela que estava passando de tarde, né, no Vale a Pena, que Vale a Pena Ver de Novo, que era O Rei do Gado. E aí a Patrícia Pilar, a personagem dela, que era uma sem terra, ela tem um filho do Antônio Fagundes. E aí ela tá. A Patrícia Pilar, né, linda, aquela deusa, aquele olho, aquele cabelo, e ela tá segurando o nenenzinho. E essa aí. Eu também, amo. E ela tá segurando o nenenzinho assim no colo, né? E o bebê está sem dar um pio. Eu falei, o que é isso? Que bebê que fica no colo assim? Bebê cenográfico, é claro. Né? Aí entra o Fagundes na cena. Primeiro que ela tá linda, né? Eu tava assim, ó. Não precisava nem arrancar os cabelos, porque eles caíam assim, ó. Ela, não, amiga, era treva. E aí entra o Fagundes e fala: você fica ainda mais bonita segurando ele. Tipo assim, cara, o marido, nesse começo, a gente vai fazer. A gente quer matar o marido. Que depois dá tudo certo. Mas a gente quer matar, a gente quer você comprou um negócio, porque a gente sempre dá tudo certo. O marido fica a dica, né? A gente sempre tem vontade de matar sempre o marido no presente, no passado, no futuro, sempre. E uma vez marido, a gente sempre vai querer matar. Uma vez você marido. Não é mãe, você deve querer matar o seu, provavelmente, né? Esse pensamento passou pela sua cabeça. Aí, para completar a cena, que já estava para mim irreal, eles juntos pegam o nenê e colocam o nenê no berço. E o nenê fica. Dorme. Eu falei, é o quê? Mas tem propaganda de fralda, 12 horas dormindo, sei que. Que nenê que dorme 12 horas, meu amor? Eu tô falando recém-nascido, tá? Desse começo. Depois eu sei. Mas assim, ficava pé da vida. E aí, esses livros aqui que me foram dados por mães, né? Como a Camila, que também da Tati, que não romantiza, mas a Tati mais uma autoficção, né? Então ela vai contando a história e tal.
Eu falei, ufa, não sou só eu. Eu acho que eles são um serviço, sabe? Eles prestam um serviço. E eu tenho vontade de dar de presente para todas as pessoas. Esse aqui da Nanda Perim, que daí é um pouco mais de educar sem imperar, ele é um pouco mais de ajudar a gente a entender como funciona o cérebro da criança, tal. Mas o começo dele também é assim. Eu lembro que eu li só a primeira parte em que ela fala assim, né, que o nenê recém-nascido eles sequer se desenvolveram assim, né? E fala que é privação de sono, você está sendo cobrada para fingir que seu bebê é mais normal, ele chora e alguém diz que ele não deveria chorar, e isso para mim é aproximar da realidade. Então, essa é a literatura que trata, como tu fez a pergunta, que diz real, isso é a maternidade real. E isso aqui é o que me salvou, assim, né, naquele momento, e até hoje me salva, porque eu me lembro que tá tudo bem, tá aquela confusão, né? O bebê não vai. Primeiro, na sua casa, o seu marido não é o Antônio Fagundes, você não é a Patrícia Pilar, e o bebê, se tu tacar no berço, imediatamente ele vai começar a chorar. É isso. E eu gosto também, pensando aqui, eu tô com um livrinho da Giovanna Madalosso, A Teta Racional, não sei se vocês já leram, é um livro Eu já ouvi falar. muito bom, é um dos primeiros dela, acho que é o segundo livro dela. Que ela também fala uma parte que de outras formas de maternidade, porque a gente está falando o quê aqui? De nós aqui, que tivemos nossos maridos, né? Ou estamos casados, ou separados, mas assim, bonitinho, assim, pai, mãe, filhinha, família. E aqui tem um conto dela que eu acho muito legal, que é assim, às vezes eu ficava olhando para o meu filho, pensando o que eu ia dizer quando ele me perguntasse como conheci o pai dele. Ou pior ainda, o que dizer se ele me perguntasse em que situação ele foi concebido. A verdade, eu teria que dizer para ele que a mamãe andava tão a fim de dar que abriu as pernas para um cara de quem ela nem sabia o nome. Então, assim, isso também é maternidade. Porque às vezes a mãe é uma mãe que nunca viu pai, que não tem pai, ou um cara que ela só ficou uma vez, ou um cara. As maternidades na literatura, na novela, no filme, também desromantiza essa coisa da familhinha, eu acho, né? Isso eu acho importante também. Não, total, total. Essa coisa, acho que o de servir, e até não coloco num lugar, né, de que foi intencional, mas por muito tempo a gente viu, e hoje, graças aos avanços, né, da gente discutir isso, falar enquanto sociedade, uma ideia irreal, né? Não aparecia nas publicações, nas novelas, famílias que não fosse aquilo que a gente chama de família margarina. E quando a gente sabe que as configurações familiares, Ana, acho que é professora, né? Numa escola, a gente sabe que a configuração familiar é completamente diferente daquilo que é retratado, o que foi retratado durante muito tempo. Esses dias o meu filho estava. A gente estava vendo um desenho, eu não me lembro o que que era. Não era Peppa, né? Porque a Peppa são porquinhos, porque era um desenho de uma vovozinha. E a vovó era com cabelo branco, com um coque e tricotando. Eu falei, Ah, vovó. E ele falou, essa é a vovó. Porque minha mãe é tipo loira, linda, bem não acho maquiada. injusto, bem na nossa vez de envelhecer, virar avó, a gente ter que ficar o quê? Sarada, a gente ficar musculosa, só queria envelhecer em paz, com ruga, com tricô, cabelo Camila, o sonho dela é Sem varrer pintar o o pátio. cabelo. entendeu? É isso que eu queria, recolher as folhas das árvores. Não, eu tenho que estar trabalhando, porque eu vou falava isso. 80 anos, não sei. Vou ter que estar fazendo mecha, vou ter que estar fazendo mil coisas, ter que estar no crossfit. Então, assim, cagaram a nossa velhice. É isso. Mas a gente vai estacionar na vaga preferencial. Então, nós Sei lá, estamos. vamos tirar nossa vaga também. Ah, não, aí é protesto. Aí a gente vai queimar sutiã. É, A gente vai queimar sutiã na vaga. Tirar o sutiã, eu estou tendo que trabalhar fora, cuidar da casa, fazer tudo, então uma coisa ou outra, né? sacanagem. E falando, né, que estava falando da maternidade real, eu lembrei muito de um livro que até está no nosso clube do livro agora, da terceira edição, e ano passado a gente recebeu a Júlia Dantas aqui no nosso podcast, que é esse aqui, né, A Mulher de Dois Esqueletos. E esse livro aqui é um dos livros, assim, agora tô falando, e eu fiquei pensando como... e aqui ela tá nessa angústia de se ela quer ser mãe, se ela não quer, né? Se cabe um bebê na vida dela. É um livro muito massa, assim. Eu tô feliz de ler de novo, embora tenha lido ano passado. E eu acho legal isso de mostrar como tem muita coisa maravilhosa, óbvio. Nós aqui, as três, com certeza, a gente vai enumerar milhões de coisas que a gente ama em ser mãe, mas também no que
não é proibido de dizer, né? E que até um tempo atrás sempre foi, né? Ah, a mãe não pode reclamar que a maternidade está difícil, né? Que tais coisas estão difíceis. Isso é algo que hoje em dia eu acho que a gente tem uma abertura maior como ser humano mesmo de expor, sabe? De poder se colocar. Eu lembro que ela fala, uma parte linda que eu gosto desse livro, que ela diz assim, que ela tem todos os medos, acho que é o capítulo 40, que até a gente fala que o nome é 40 por ser 40 anos, né? É que ela tá chegando nos 40 anos. E ela vai dizendo, eu tenho medo disso, medo da criança fugir, de eu perder o filho, né? De estar num lugar, medo disso, disso, daquilo. Depois ela vai dizendo os desejos. Daí, quando ela diz o medo de vazar, né? Medo do seio vazar e de alguém achar que aquele peito devia estar num lugar que não tá, né? Devia estar perto da criança e se eu tô vazando é porque eu sou uma mãe ruim que tô longe do filho, né? Aí depois ela fala uma parte linda que eu amo, que quando ela fala nos desejos, ela diz desejo de vazar e o leite descer pelo apartamento e virar uma enchente. Para mim essa imagem, assim, que lindo, imagina um leite materno fazer uma enchente, enfim, né? Que bonito que é isso de extravasar, né? Da literatura de botar o que a gente sente como mãe. Eu lembro que quando eu tive a minha filha com 2013, logo apareceu a Hell Mother, né, que fazia o Calcinha Larga, assim, a Ellen Ramos. Isso, e eu adoro justamente porque a Ellen, naquela época, o gurizinho dela tem um ano a mais que a minha filha, e ela já dizia isso, né, eu amo o meu filho, mas eu não amo ser mãe. Então, a gente, né, olhava e dizia, mas como assim? A gente tem que idolatrar essa maternidade, tem que olhar aquele bebê como algo que te veio, né? E sim também, mas tem muitos momentos que a gente quer dar uma pausa, né? Eu quero ser eu um pouco, né? E quando que eu volto a ser eu mesma depois de uma maternidade, né? Eu acho que a literatura também tem permitido com que a gente veja isso, né? Os livros da Helena Ferrante também, que provavelmente nesse episódio a gente vai falar de novo. A Mas Ferrante tem esse do Dias de Abandono, que eu gosto muito, que é quando ela se separou do marido, o marido deixou ela ficou com as crianças. E o mais que eu emprestei o livro, aqui, ó. eu empresto, mas eu peço de volta, tá? Não sou que nem a Kelly, eu não sou... Eu entrego. Então eu gosto Eu faço assim, ó. Eu digo que eu só empresto o que eu posso dar. Então eu só empresto o livro que eu não vou querer mais, ou não é que eu não goste dele, mas assim, eu empresto o que eu não vou pedir mais de volta, assim. Se a pessoa me entregar, que bom. Então o que eu puder mas dar. eu acho que eu sei, é um pensamento que ninguém tem, mas eu penso assim. E a pessoa às vezes nem vai ler, né? Mas eu tenho na esperança uma pontinha que ela vai ler, que ela vai se apegar, que ela vai usar aquele livro, que ela depois vai falar para outras pessoas. Uma ilusão, utopia, né? Eu vivo na utopia. Isso aí. Gosto muito da Filha Perdida, porque é um outro tipo de mãe, uma mãe que não queria ter sido mãe, que é muito difícil também, né? Em admitir que não queria ter sido mãe. E aí, na Helena Ferrante, na Filha Perdida, ela, na verdade, não é que ela se arrepende, é que ela competiu com a carreira dela, né? E aí ela abandona as filhas. E isso a gente lê aquilo e a gente fica com ódio dela. Como assim ela deixou as filhas dela? As filhas dela tinham 5 anos, 7 anos, as duas. E aí tu fica com ódio dela, mas tu consegue entender ela também. Helena Ferrante, ela fala coisas que tu jamais diria, mas tu já pensou, sabe? E aquilo te deixa assustado, assim, de já ter pensado aquilo, tá lendo aquilo que ela escreveu, sabe? É da ordem do indizível, assim, que ela escreve, né? E eu gosto muito, falando nisso das mães, da Tati, que a Kelly já mostrou, que é a parte da gravidez também, né? Que é quase um crime tu dizer que não gosta de estar grávida. E eu odiava estar grávida, eu não tinha esse livro ainda. E eu pensava, gente, não é possível que eu tenha que ficar feliz em estar grávida, eu não consigo dormir, eu não consigo mexer, eu só vomito, sabe? E aí esse livro, depois eu li, sabe por que eu não li esse livro antes, né? Então, a experiência da maternidade, apesar de, né, várias pessoas têm. Ela nunca é única, nenhuma experiência é única, né? Todo mundo tem uma experiência diferente, assim. É que isso é Então, carregado de culpa, né, Camilinha? Agora eu lembrei Deixa eu buscar daquela. outro aqui, então, peraí. É que eu ia falar de uma outra. Peraí, tô tentando organizar. Mas este aqui, que não é ficção, é um manifesto antimaternalista da Vera Iaconelli. maravilhosa. Essa mulher é uma coisa, né? Toda vez que eu ouço ela, fico, meu Deus, como eu sou burra, porque ela é muito inteligente. Ela é demais. E eu fico, toda vez que eu vou viajar, e eu fico muito tempo fora, né? Que eu vou trabalhar, fico uma semana, fico 15 dias, eu levo ele para me lembrar, para me autorizar a sentir essas coisas que a Camila estava dizendo, né? Não é que a gente, ou que a Ana falou, não é que a gente
não ame os nossos filhos, a gente ama, eu amo profundamente, o ser humano que eu mais amo, muitas vezes mais do que a mim mesma, e ela constrói assim, né, com muita profundidade, com os anos de análise, com estudos, com coisas, ah, toda essa coisa compulsória de que é o amor materno. A gente não está tirando aqui a profundidade do amor que uma mãe sente. Qualquer uma de nós aqui, né? Acho que as três nutrem do mesmo sentimento, mas de como a sociedade, de alguma forma, né? A forma como a nossa sociedade se construiu, ela se alicerça nesta culpa e em não autorizar as mulheres a sentirem essas coisas. Mas Porque senão nós não cuidaríamos dos filhos. é que a né? culpa vem da ideia de a culpa de não caber na fantasia de ser perfeita, né? Então, assim, pintam uma mãe perfeita, que é o amor incondicional, que a mãe é maravilhosa, que a mãe não sei o quê. Então, tu sente culpa de quando tu não é perfeita, quando tu fere isso de meu Deus, Isso. eu não estou atendendo o padrão. Então, a culpa já vem imediatamente, porque tu não está atendendo o padrão da sociedade que diz que a mãe é sempre zelosa, a mãe sempre pensa primeiro no filho, nunca no trabalho, a mãe tá sempre ali, é dócil, né? A mãe é sempre dócil, a mãe não é sexual, a mãe não, a mãe é pura, a mãe é um anjo. Então, cada vez que tu faz uma coisa por ti, tu te culpa, né? Não, e a gente coloca a mãe nesse lugar, a genitora, né? É. Então, ela diz assim: o termo mãe se liga ao mito de que a genitora é o tipo preferencial de mãe. Qualquer uma que não seja essa, a mãe por adoção, por exemplo, isso você não autoriza, mas ela não é mãe, né? Mas é mãe mesmo, mas quem é a mãe? Como essa ideia, né? O pai não, mas é que ele não é a mãe. Os cuidados são cuidados maternos. Não, a gente não usa o cuidado paterno, né? Essa coisa de autorizar. Eu acho que vem muito até do Freud mesmo, pela época dele, que para o Freud a mãe que era assim, o primeiro objeto de amor, do vínculo humano, a relação, né, da mãe e filho, que não tinha essa dualidade de ter outros cuidadores, eu acho, era mais a mãe, né? Tudo da mãe, tudo. Faltou da mãe, exatamente. Uhum. Olha minha filha caindo. Daí dizer que, olha, eu fico sublinhando tudo, assim. Cada vez que eu viajo, eu sublinho mais. O materno se traduz por uma qualidade de cuidado associada ao gênero feminino. Mesmo quando é um homem, ai, olha só como ele é. Olha o cuidado materno, né? A gente não Nossa, ele troca uma fralda, ele parece uma mãe. É impressionante, assim. Eu fico muito. Isso aqui é um livro que, mas aí ele exige que você desapegue um pouco, porque às vezes vai te ferir, né? Como disse a Camila sobre a Helena Ferrante, às vezes ele vai te falar, como assim? Não, eu que sou a mãe, eu que sei, né? Eu me cobro muito disso assim, né? Quando meu filho fala, eu quero dormir com o papai hoje, eu falo, hã? O quê? Como assim? Né? É Eu que no nunca fundo tive isso. A Ana teve isso e tu também. E eu pensava que ia dormir com o papai. Nossa, que pena. tu é mais evoluída. Não, mas é que é dois também, né? Não sei como é que é teu. Talvez tu não tinha como tu ficar com essas, né, com essa carga toda pra ti de dois, né? E eu ia dizer até, gurias, uma coisa que eu lembrei. Lembram aquela série que agora no início do ano a gente tava todo mundo assistindo, eu não sei quando é que foi lançada, a All Her Fault. Aquela. Nossa, Pra mim, essa série. Exato, obrigatória. E eu penso assim, ó, cara, mesmo ali que não é culpa dela, né? E ali, claro, all her fault pode ser ela, pode ser a outra, né, que seria uma da babá, enfim, a que sequestrou o filho, enfim, mas tipo assim, pensar que ainda assim, mas tu não viu pra quem que tu tava, tu não viu se o telefone batia, né, pra quem não assistiu essa série, All Her Fault, já não é spoiler, mas no primeiro momento da série já, ela vai buscar a criança na casa de um amiguinho, que a mãe combinou pelo celular, ela chega lá, essa casa não é dessa mulher, não existe, e o filho foi sequestrado. E as pessoas vão todas, o marido mesmo, né? Diz, mas tu não conferiu, mas tu não foi na lista de pais para ver. Ela na casa de um desconhecido e ela fica toda, porque a gente fica, mas qualquer coisa que acontece com nossos filhos, a gente pensa, o que eu fiz de errado? Isso, até uma bronquite, que nem tu falou que teu filho teve, o meu também teve, ficou internado. Eu me culpo até hoje. Eu ficava assim, meu Deus, será que se eu tivesse visto primeiro, se eu não tivesse ido para escola, se tivesse isso aqui, não sei o que, se eu tivesse feito, sempre vai achar que tu fez uma coisa de errado. Gurias, a minha mãe... que tu falhou. Claro, a minha mãe, eu tenho enxaqueca desde os 12 anos, né? E aí eu fui fazer exames depois, muitas vezes fiz exames, e a minha mãe me acompanhava e tal. E quando eu tinha uns 18, eu fui fazer aquelas tomografia com contraste e tal. E aí não tinha nada na tomografia. E o médico foi conversando com ela, ela disse, doutor, é que teve uma vez que com 6 meses eu deixei ela cair.
E ela bateu a cabeça, não é disso. E ele olhou para ela, ele disse: minha senhora, não, tu não tem nada a ver com a dor de cabeça dela. Olha, ela ficou 18 anos pensando que a culpa era dela, daquela vez que ela deixou cair. Não é que ela deixou cair, ela me botou na cama, eu rolei e caí, como todas as crianças um dia caem da cama, né? Mas a cabeça dela guardando, desde que eu comecei a ter enxaqueca até fazer esse exame, imagina, sei lá, quase 10 anos ali pensando que era culpa dela. Que pecado, né? Camila, acho que eu comentei com ela isso de novo. A gente está em abril de 26. Há uma semana ele caiu e abriu o supercílio. A região do supercílio sangra muito, né? Todo mundo ou tem a cicatriz, O Vitor né? tem. Ou o médico disse, ou na sobrancelha ou no queixo, O né? Vitor tem nos dois. Legal. E aí, gurias, eu trabalho muito de noite, né? Hoje estou aqui com vocês, mas eu estava tinha um lançamento de um filme, aliás, um filme que eu recomendo bastante também, tem questão de maternidade, que se chama Cinco Tipos de Medo. Tem uma mãe enlutada, é muito legal. O filme com a Bela Campos e com o Xamã. Venceu muitos prêmios do Festival de Gramado. E a assessora, né, uma das assessoras desse filme, é a assessora que cuidou do Ainda Estou Aqui, do Agente Secreto, e ela me falou: Kelly, hoje é o lançamento, eu gostaria muito que você fosse lá no filme, é muito importante. E aí fica aquela culpa, né? Vou deixar meu filho de noite, já trabalho o dia inteiro, fico fora, tal, beleza, fui. Né, mas eu falei, né, pela Ana, iria 1000 vezes. É Ana também o nome dela. E aí cheguei lá, gurias. Qual é a única chance da mãe não olhar o celular quando está numa atividade? O cinema, né? Que daí tô obrigada a não mexer no celular, ou teatro, porque qualquer outro lugar a gente tá olhando, pra ver se a criança vem, não. E aí, no que eu ligo o celular de volta, depois do filme, 1h30, eu acho, um pouquinho por aí, tem uma mensagem do pai do meu filho. Oi, tá aí? Como é que tá aí? Já terminou? Tá terminando? Tá tudo bem? Olha só, aconteceu uma coisa. E eu vejo assim, ó, quando eu ligo, aconteceu uma coisa, olha só, ele caiu, olha só, tá, tipo assim, ó, na sequência, né, quando ele foi mandando para ver se ia, para que eu, se vai que eu olhasse, porque eu acho que ele imaginou, né, que eu ficaria olhando o telefone, porque eu sempre faço isso, só que não fiz porque era cinema, e ele perguntou, né, olha, o que aconteceu, ele descreveu que caiu, abriu o supercílio, sangrou, Sangra jorrou, uma muito. fenda. Sangra muito. Só que no ele deu conta de tudo, só que no ele dá conta, o Gabi dormiu no colo dele. Ai, daí tem aquela coisa que não pode dormir depois que vai Pode dormir, não pode? Devo levar para o hospital ou não? E ele teve que tomar uma decisão. E ele tomou a decisão de não levar, de deixar dormindo. O que eu quero dizer? Ficou tudo bem, tá? O Gabriel. Eu ia ficar furiosa já. Todas as pessoas me disseram isso. Todas as pessoas me falaram. Mas no dia eu tinha feito sessão de terapia, então eu acho que ajudou. Acho que eu falei para a psicóloga, depois acho que salvou ele. No dia eu fiz sessão de terapia, eu tinha falado sobre não ter o controle sobre a criança e tal. Mas por que eu estou contando essa história? Porque a primeira coisa que eu escrevi no celular, a primeira coisa que eu botei, não foi tipo, acorda, vamos para o hospital, tô chegando, foi. Eu nunca mais vou trabalhar de noite. Tadinha. A culpa, que é o que a Ana acabou de escrever da mãe dela. Por isso que eu estou contando essa história. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar de noite. Quer dizer, eu me ausentei, eu fiz uma... Como se não pudesse ter acontecido de dia, Mano. na escolinha, não pudesse ter acontecido em qualquer... Comigo junto, né? Ele pula o dia inteiro, ele é uma coisa, ele é uma criança do movimento, do barulho, da bagunça. Ele tá aqui agora, eu tô falando com vocês, eu tô só ouvindo ele. É óbvio que poderia ter acontecido comigo. Mas o que eu quero dizer é que a primeira coisa, o primeiro pensamento que está escrito na conversa de WhatsApp foi: meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar de noite. Me culpando pelo fato de que eu saí para trabalhar e Dá não o sei nome por do que livro, hein? Dá o nome do livro. eu nunca mais vou sair à trabalho. noite. Nunca mais sair para trabalhar. Eu acho que eu falei sair à noite. Eu fiquei tão. E aí, ao mesmo tempo, né? E todas as minhas amigas disseram: eu queria ter visto o quanto tu xingou teu marido quando chegou. É que eu imagino o Gabardo naquela tranquilidade dele, para quem não sabe, o marido da Kelly, só tu ligar a Rádio Gaúcha que tu vai ver a tranquilidade dele falando, e ele é assim na vida, ele é assim, né? Impávido Colosso. Ele tá ali. Eu deixei ele dormir.
E ele, qual é o maior medo, agora continuando a história dele, não era o que aconteceu com o Gabriel, era a mijada que ele ia tomar, que eu ia dar nele. Eu tenho certeza absoluta. Porque assim que eu cheguei, o Gabriel estava dormindo, gente, plenamente. E eu só consegui ter essa. Eu acho que eu ter feito terapia naquele dia, e ela me disse assim. Que sorte é dele que tu fez terapia nesse dia. A sorte, eu acho que ele deveria ter pago a consulta, inclusive, porque a gente trabalhou muito essa ideia de que quanto mais a gente tenta controlar e ser CEO da vida, o seu programador, menos tu vive. Tu tá deixando, tu antecipa o que pode acontecer e tu não vive o que está acontecendo, né? Tu fica, mas e se, mas e se, mas e se, mas se eu botar a tela, mas se eu der o iogurte, mas se eu não sei. Daí eu tava com essa. Aí eu entrei, né? Claro, chorei. Não sou tão evoluída, né? Nunca mais eu chorei. A última cena desse filme tem uma cena que envolve maternidade, então eu chorei. E no que eu fui pegar peguei um táxi para não esperar o Uber, porque o táxi estava bem peguei um táxi, como faziam os maias, os incas. Aliás, agradecer ao taxista, muito gentil, inclusive, que me levou em casa meio visitar. E fui me acalmando. Eu falei, cara, em tese está solucionado, né? Se a criança do meu plano. Cheguei em casa, liguei o celular, revirei, a criança estava dormindo. Olhei todo o pé, o ombro, não sei o que, nananã. Olhei muitas vezes o ferimento, estava não sangrando, estava estancado, né? Dentro do possível. E virei ele não gemia, não grunhia, estava pleno. E aí eu peguei. Cara, e o Gabardo ali naquele. Acho que vamos levar, eu levo, vamos levar agora, vamos levar, eu levo, eu dirijo, vamos levar, que é um pavor. E eu falei, olha só, ele tá bem. Eu acabei de ver. Ele não tá com febre. Não tem nenhum Lá inchaço. na cabeça, né? Não, eu perguntei muito, né? Foi na cabeça? Não foi, não. E realmente foi aqui nessa região do Supercílio. Não é Ele tão tá bem. perigoso, né? Se é em outro lugar, a gente Que tem fica aquilo, mais bateu a nervoso. cabeça, né? Mas entrei em tudo, Google, ChatGPT, literatura pediátrica, vi tudo. Falaram, olha, se é fenda, né? Se tá um buraquinho, e eu tinha uma fendinha ali, né? O bom é que a gente aprende até os termos, né? A gente sabe tudo. Amiga, aprendi linha reta é uma coisa, linha que se aprendi tudo. E os tipos de cocô, já olharam, né? Claro. Eu sou perita, eu sei tudo. Aí, o que Pô. aconteceu? O Gabardo ficou em choque com a minha reação, né? E eu falei, sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos jantar. Ele certamente pensou, ih, não tá Ele estava esperando. branco, ele estava Amanhã branco. vai dar problema, ele pensou assim. Ele Não, estava branco. vai matar no jantar agora. Ele que eu entrei no moto, né? Sabe, cantando uma nuvem. E eu falei, nós vamos jantar. Claro, obviamente, eu não deixei. Eu falei, eu vou dormir do lado, igual coruja, assim. No dia seguinte, gente, se eu tivesse levado naquela madrugada, nós só não levamos, né? Não faço esse gado, porque ele dormiu, e nem sei se, mas ele dormiu e dormiu bem, e sem febre, sem nada. E aí, no dia seguinte, ele acordou, falou: mamãe, podemos jogar futebol? E tava com um olho que, igual lutador de UFC, que não abria, porque daí inchou, né? Ficou roxo, edema. E ficou assim, ó, com o olho, Nestor Cerveró, sabe? E mamãe, vamos jogar futebol? Aí eu falei pro Gabardo, falei, olha, hoje nós vamos levar, porque vai que tenha tido né, uma questão de trauma, fazer raio-x, tarará. O médico olhou, falou, se vocês tivessem vindo ontem, provavelmente teria tomado um ponto para ajudar na cicatrização, mas eu estou vendo hoje, está perfeito, tá tudo bem, fiquem tranquilos. O Gabriel lá mesmo pulou tanto que bateu a cabeça, quase fiz uma segunda consulta. E no dia seguinte, daí já, quando ele foi para a escola, né, no terceiro dia, ele bateu o outro olho inchou. Ai, ficou bom, ficou parelho. Isso, gente, é para não ser de direita e esquerda, é coisa polarização, né? Vamos bater os dois. Centro, ele é bom, 2026 é melhor. Negócio da polarização. Ah, bateu o olho esquerdo. Ah, foi o dia que ele mata de direita. Ali, só o olho esquerdo. Não, foi os dois, que é para garantir. É Por que estamos falando sobre isso? Porque a gente está falando sobre culpa, e esse livro aqui, ó, mas eu alerto, tá? Porque nem leia no começo, porque no começo a gente só respira o bebê, só sabe beber, amor materno, sai estrelinha, coração. Esse aqui é um pouco depois, né? Aqui, ó, nesse livro Breve e Poderoso, a psicanalista Vera Iaconelli desvenda as contradições do maternalismo frente a teorias psicanalíticas, etc., e coloca em xeque o modelo de reprodução social que procura manter as mulheres em posição subalterna, essas que não saem para trabalhar de noite, porque tem que cuidar do filho, e que negligenciam um sentido coletivo de cuidado e responsabilização. A estrutura, ela torna isso perene para que tudo fique igual, né? Quando uma mulher sai para trabalhar de noite,
o homem fica cuidando. E aí todas as outras, a Câmara dos Deputados, que é majoritariamente masculino, o Senado, que é majoritariamente, as estruturas, o CEO, essa estrutura mexe, né? E, enfim, é muito Não viu na NASA que todos eles tinham filhos, menos a mulher, menos a astronauta mulher. Por quê? Porque para ela conseguir estar ali, ela não pode ter filho. Ela teria que ter Eles uma podem. mulher. Ela teria. O ideal da vida é tu ter o quê? Uma esposa. Isso, Né? é isso. Eu Mas teria que ter uma mãe. conectando com isso que tu falou agora, a segunda pergunta é uma coisa que eu ouvi esses dias da Virginia Woolf, que ela tem um ensaio que é Profissões para Mulheres. E ela fala sobre o anjo do lar, o anjo da casa, que é essa ideia de mulher perfeita, de mulher pura, dedicada à família, né, aos filhos. E ela diz que para conseguir se tornar uma escritora mesmo, ela precisou matar esse anjo dentro dela, né, porque senão ela não ia conseguir. E eu me lembrei muito de ti, assim, tu sente que na tua trajetória como comunicadora, como essa jornalista maravilhosa que tu é, tu também precisou romper com esse ideal para conseguir ocupar esse lugar que é teu hoje? Ai, gente, essa é uma pergunta tão complexa e inteligente que eu faria um podcast só sobre isso. Assim. Que é quando eu acho que o trabalho sempre foi a coisa mais importante para mim. E a grande queda que a maternidade, o grande tombo que eu levo é porque eu era estruturada no trabalho. O trabalho era o meu pilar. E de repente eu não posso sair mais para trabalhar. E quem é a Kelly sem o trabalho? Quem é a Kelly sem ser a comunicação? A primeira coisa que eu digo, Kelly Matos é jornalista, colunista, top of mind, tararara. E como assim eu não tenho mais esses predicados? Como assim? O meu marido saiu para trabalhar acabou o tempo de licença, né? Que para nós um privilégio ainda é 20 dias. E ele voltou para as coberturas. E eu não. E aí, quem eu sou? Sabe? E eu não, e aí eu fiquei com raiva da maternidade por ela me tirar quem eu era, né? E aí, para conseguir vencer isso, né? Eu falo, a onda grande se atravessa mergulhando, né? Você não consegue, se você ficar resistindo, você vai ser levado. Ou mergulha e tu está lá na frente. Eu falei, cara, então eu vou mergulhar aqui. E aí a maternidade tomou o lugar do meu trabalho. O que também foi ruim hoje, já analisado, eu consigo ver. Não ruim, mas assim. Aí depois eu não achava mais essa mulher. E aí eu queria ir embora. Eu falei pro meu chefe, quando ele falou, quando a gente estava voltando de licença, eu falei, obrigada, para mim deu. Eu não quero mais. Foi ótimo até aqui. Eu já fui jornalista, correspondente em Brasília, eu fui âncora, fui primeira mulher no sala de redação. Eu, tá bom. E depois Agora eu vou parei. vender minha miçanga na praia. Isso, eu vou vender, não é pior, amiga, porque eu vou vender necessaire para eu vou ter uma bolsinha de semente para botar no porque tu só vive a maternidade. Eu mergulhei, né? Tipo, a Kelly esquece, primeiro era o trabalho, depois era a maternidade. Então eu vou vender a miçanga que é para colocar na chupeta, eu vou vender o rolinho da mamadeira, eu vou vender o kit berço. Se vocês ouvirem um gol gritado, é o meu filho que está berrando. Ai, amado. Tá gritando e eu não consegui ver de quem é o gol. Agora ele descobriu que tem goleiro, mas ele acha que o goleiro é um time. Então ele fala: eu sou o Grêmio, você é o goleiro. Eu sou o Inter, você é o goleiro. Ai, adorei. Adorei. Parêntese fechado. E aí eu me lembro que eu ouvi um podcast na época, amo podcast, né? Que a Ivete Sangalo estava falando sobre o primeiro filho. E ela falou isso pro então marido dela. Ela falou: Daniel, agora deu para mim. Eu já cantei onde tinha que cantar. Marcela é minha prioridade agora. Eu já cantei no Madison Square Garden, eu sou a cantora mais popular do Brasil, para mim deu. E como é importante a gente resgatar isso, né? E aí essa coisa, né, de que como é que você é mãe sendo profissional, como é que é profissional sendo mãe, e esquece, a pessoa Camila, a pessoa Ana, nós não estamos nem olhando, né? E eu demorei muito tempo para entender que eu existia. Eu não me lembrava quando eu fiz esse mergulho que eu disse, né, para vencer a onda grande, eu não me lembrava nada de mim. Eu lembro que eu tive que escrever um texto para Zero Hora, que era sobre a minha infância. Era o Dia das Crianças, eles convidaram. Eu não sabia escrever, eu escrevi sobre a infância do Gabriel. Eu não consegui, eu nem me lembrava como é que foi a minha infância, porque eu fui criada, onde é que foi, não sei o quê. A gente tem uma mania, um ato falho, que é falar o meu pediatra, né? Eu sempre presto atenção nisso, o meu pediatra, a minha gravidez, a minha, não sei, sabe? A gente
pega dos filhos como se fosse pra gente, assim mesmo, né? Como se fosse a gente. Isso, como se Uma isso fosse a transferência. gente. E esquece quem tu era. E eu demorei muito tempo, sabe? Hoje eu penso o que que eu podia ter feito. Às vezes eu até questiono, e claro, a licença maternidade precisa acontecer, gente, pelo amor de Deus. Mas se a licença e aquele período resguardado que a gente não encontra ninguém, porque a criança pode pegar vírus e tal, tarará, a gente fica tão enclausurada e que a sociedade não nos vê, então ela não convive com recém-nascido, ela acha que recém-nascido não chora, e nós não convivemos. Uma das grandes coisas que eu tinha, assim, de respiro, é que era cine materna, vocês foram, quando tinha nenê, que era Não. um negócio, uma sessão de cinema só para mães, de bebês. Então, eles botam um filme com uma luz, o cinema não é todo escuro, ele tem luz, tem trocador, então teu filho fez cocô, tu troca no meio do filme. Eu fui ver a Pequena Sereia, Barbie, Mas né? dá para ouvir o filme? Tudo, amiga, tudo. Tu vê, um Gabi dormiu, foi maravilhoso. O outras mães ficam ninando ali. O filme é maravilhoso, é uma experiência. Tem um estacionamento de carrinhos ali na frente, Olha sabe? só que tri. Muito legal, gurias, muito legal. Chama Cine Materna, tem no Brasil inteiro. E aí, tipo, o estacionamento de carrinho, todo mundo tá no mesmo perrengue que eu. E aí tu volta a viver a vida, assim, né? Vir no cinema, um luxo para as mães, né? E naquele instante tu volta, eu gostava de ir no cinema, nossa, eu gostava disso. E vai voltando, assim. Porque essa coexistência, falando, né, da Virginia Woolf, né? Ela parece que é algo que é impossível, assim. Eu não consigo ir trabalhar porque o meu filho vai cair e a culpa vai ser minha. Não, o meu filho vai cair se eu for trabalhar ou se eu não for trabalhar. E também acho que aí a gente tem uma outra coisa que, dos meus livros, eu não sei se algum deles fala sobre isso, que é a sociedade nos dá respostas que nos dizem que a gente não consegue coexistir. Ela demite mulheres que voltam de licença, né? Ela penaliza as mulheres que precisam levar os filhos, sair, não participar da reunião das 6 da tarde, porque ela precisa buscar o filho. Ela nos dá muitas respostas nesta direção de que você precisa matar uma para outra existir. Isso é muito perverso, né? Eu acho que este livro responde um pouco disso, que se chama, ó, Maternidade Solo e Dororidade. Em vez de sororidade, é dororidade. Eu É vou um anotar, livro. gente. Eu Bem comprei, legal. elas são todas escritoras mães pretas, ó. Que daí também é outro recorte, né? Porque E a aí gente eu está peguei o falando quarto de aqui, despejo também, vou falar sobre ele depois. a gente está falando de um recorte aqui de um privilégio branco, classe média, né? É tudo diferente. Agora, é isso que a gente tem vários problemas, né? Mas vários percalços aí da maternidade com esses privilégios. A mulher preta que mora Tendo um pai, né? Tendo um genitor Exatamente. Aí é um responsável. recorte totalmente que pega ônibus para levar na creche, que não tem Esse aqui, ó, cuidador, que não é o da no professora Evaristo. a gente leu esse no último clube, que o Conto Maria é aquele lindo também, triste, 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 que é um conto lindo, digo, de bem escrito, né? É maravilhoso, sim, Conceição Evaristo. Mas que ela tá no ônibus, né? E aí a Camila falou em ônibus, eu lembrei aquilo que ela é confundida com uma... que tá no meio de um assalto, ela é confundida e tem um lixamento, e ela tá com os melões, né? Ela queria levar o melão, que já era um resto, né, da casa da patroa, para o filho provar, porque nunca tinha comido melão. Então, aquele, assim, eu choro com esse conto, porque eu não sou muito de chorar lendo, mas esse livro aqui, em alguns momentos, tu não consegue, assim, não chorar. Porque é isso, assim, é outro recorte, é uma maternidade, assim, que ela só queria dizer, dar um melão para o filho provar, e também dizer que o pai, que era o assaltante, né, do ônibus, que ele tinha dito alguma coisa sobre ele, né, o teu pai te mandou um recado, e não consegue terminar Porque enquanto a terminar gente isso, está né? falando aqui de não conseguir participar de reuniões, para quem não sabe, eu sou conselheira do Inter, né? Meu coraçãozinho, coitado. Lá também é um lugar de Masculino. homens, é um lugar masculino, né? Que eu devo ser uma das únicas mulheres. Reuniões não é para quem tem filho pequeno, né? Reuniões em horário que não é para quem tem filho pequeno. Então, um dia eu disse: não, gente, olha só, eu tenho que buscar na escola, eu tenho que ficar com meus filhos, a gente tem que mudar o horário da reunião. Porque como é que todos os pais conseguem, como é que todos os homens conseguem ir na reunião naquele horário? Quem é que buscou Alguém essas tá com os crianças? filhos. Alguém está com os filhos, né? Então, agora, esse é o meu perrengue, né? Tô falando agora o perrengue das mães
pretas que moram na favela, aí é uma coisa muito pior. Elas não têm creche para colocar o filho, né? Ou elas trabalham o dia inteiro na casa de outra pessoa, enquanto o filho está o dia inteiro na creche, então ela cria o filho dos outros e alguém cria o filho delas, né? Que é o filme Que Horas Ela Volta lá com a Eu Regina vou falar a Casé. mesma coisa, que ali não tem recorte de raça, né? Mas tem de classe, né? É muito. É maravilhoso. É maravilhoso. Que Horas Ela Volta, assim, todo mundo precisa assistir aquele filme, porque ele é um tapa na cara, assim, né? Ele é muito bom. Maravilhoso. Eu tô com esse livro. Peraí, que eu vou ter que arrumar minha pilha aqui, porque tá demais. Esse livro aqui que eu tô na mão, ele é leitura obrigatória para qualquer que seja qualquer quem seja você. Esse livro é um dos livros mais importantes da literatura brasileira, que se chama Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu volto e meia, pego ele de novo. Quando eu acho que eu estou muito fora da realidade, eu volto e leio um pouco assim para ver o quão o quanto a gente não avançou ainda, sabe? E porque isso é realidade ainda. Infelizmente, o que está escrito aqui é perverso e atual, assim. E é um pouco disso, de como a realidade dessas mães, no caso aqui, uma mãe solo, né, que conta, passam fome, frio, crianças que apanham ininterruptamente. Ela conta, né, que ela sai para buscar ossos para dar para as crianças. Aqui, ó, quando retornava, ouvia a voz da Vera, da filha. Ela dizia: José Carlos, olha a mamãe. Veio correndo na minha direção. Disse que ela e José Carlos tinham ido pedir esmolas. Ele estava com um saco nas costas. Eu vinha na frente e dizia que ele devia era fazer lições. Eu precisava ir na cidade. É uma coisa, assim, sabe, de crianças que nascem nessa. Aqui está com uma ilustração, né? Mas é um desenho para quem está nos vendo, assim, de uma mãe de uma escritora, né? Esse livro é uma coisa, é um relato que o dia a dia, né? A dureza, a crueldade de um dia de quem não tem nada no sentido de alimento, né, material, e que tem uma força, e que a gente não tem que ficar glamorizando também, né, já guerreira e coisa, não, é a realidade nua e crua, assim, ó. A Conceição Evaristo nessa mesma linha, né, no Olhos d'Água, é muita realidade, tem que ler aos poucos, assim, porque é muita realidade. É uma dureza. E esse aqui, ele nasce, teve um jornalista que pedem para ele escrever uma matéria sobre a favela, assim, né, para contar. E aí ele vai lá e ele encontra a Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher que está catando o papelão e tal, né, assim, nesse contexto, e ela escreve diários. E é uma obra-prima. Então, esse livro, nem sei de que ano que é, a década de E eles nem tiraram os erros de 1950. português, nada, né? Eles mantiveram, né? Coisa, é uma escritora mesmo, né? Ó, Carolina Maria de Jesus foi catadora de papel, viveu na favela do Canindé. Apaixonada por livros, ela alimentava ações e desabafava sua triste realidade nas folhas encardidas do seu caderno, que mais tarde tornaram-se públicas por meio dessa obra única. É um clássico. Mas é uma coisa, assim, dessa mãe que solo, 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 catando papel, ganhando osso para dar para as crianças. E tu vê, né, guria? E daí a gente tem relatos e mais relatos. É claro que, né, eu sempre quando eu faço esse recorte, a Winnie Bueno, uma escritora maravilhosa, diz assim, Adoro. ela diz para mim assim, não caia sempre na ideia de ficar levando a negritude para um lugar de violência, de pobreza, né? A gente tem escritoras maravilhosas, potências, enfim, mas eu não posso ignorar isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa, esse livro assim sabe, na nossa cara, né? É na nossa cara, assim, o quanto uma Tu vê mãe. que ano é esse do. Aqui diz década de 1900, tendo sendo escrito na década de 1950. Deixa eu ver se eu pego. Agora, se for ver, se eu tô, Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, é um livro do nosso clube de leitura que vai ter agora a terceira edição, já fazemos aqui a propaganda, que também é escrito em 1950, mas é outro recorte, né? Tu vai pegar esse da Maria Carolina de Jesus e vai pegar o dela, ela é uma da burguesia da década de 50, também tem seus percalços, né, os seus problemas, que nem a gente aqui reclamando que não é ouvida na reunião, que as reuniões são em horários que são descabidos para mães, mas a realidade, o recorte social é muito grande das mães. Mesmo na década de 50, que a gente está falando desses dois livros como agora, né? Não tem como ignorar isso.
Eles chamam, tem um conceito, em alguns dos meus tem isso aqui, né, da interseccionalidade, que é quanto mais tu te afasta, tu é atravessado, né, por várias coisas. No caso, eu sou uma mulher, então, em relação aos homens, eu tenho esse lugar. Tô falando de uma forma bem grosseira aqui, né, gente? Ela disse, não, a gente tá falando superficialmente, mas a mulher não tá perto do homem branco ali, ela já se afasta, ela não tem tanto mulher. Aí, se esta mulher é uma mulher negra, ela já não tem os privilégios que uma mulher, por ser branca, tem. Se ela é uma mulher negra LGBT, ela também se afasta. E assim tu vai indo, né? Com, por exemplo, que não tem recursos, né? Que tá na camada social, lá embaixo da pirâmide. E à medida que a gente vai se afastando, porque o homem negro, isso várias escritoras, Jamila fala sobre isso, Carla Cotirene fala sobre isso. O homem negro, ele tá, aspas, tá abaixo do homem branco nessa hierarquia. Só que depois dele ainda tem a mulher negra, então ela sofre preconceito do homem branco, do homem negro, Da né? mulher E branca. da mulher branca, exatamente. É uma Um loucura, né? exemplo, gurias, pensando no contexto escolar, assim, que é a minha praia também, na pandemia, as crianças que ficaram afastadas da escola, né, no pós-pandemia ali, teve o retorno à escola e teve crianças que não voltaram à escola. E aí teve essa pesquisa de ver que os meninos brancos voltaram, as meninas brancas voltaram, os meninos negros voltaram menos do que os meninos brancos e as meninas negras foram as que menos voltaram, retornaram à escola após a pandemia, ou que não retiravam materiais, que não tinham acesso, né, nesse período. E aí a pesquisa vai mais fundo, assim, pensando que é quem ficou cuidando de irmãos, quem ficou cuidando de uma avó que estava, né, ou trabalhando na sinaleira, assim, o quanto essa menina negra, né, essa criança que tem toda a obrigação de estar dentro da escola, né, a obrigação do Estado e da família, mas que é quem está menos assistida, assim, então conversa muito com isso que tu está dizendo, né, Kelly? E eu acho que é importante a gente fazer os recortes de classe, de raça, e que também não invalida, como vocês disseram, né, ali, conversando sobre isso, que a gente, como mãe, tem um olhar para as coisas, que a gente tem esse ponto de vista, mas que a gente tem que entender, sim, né, o resto todo que está à nossa volta, assim, mas que bom também, a gente tem que discutir todas as maternidades, né, com um Claro. plural bem grande, assim, Vocês né? assistiram aquela série que eu acho que é a coisa mais linda? Sim. E aí tem uma Não, todo cena. mundo fala. Ai, assiste, Camilinha, é muito boa. Tu vai adorar. Tem uma cena, agora eu não vou lembrar o nome das atrizes, tá? Mas a Paty de Jesus eu me lembro, que é uma atriz negra, e a atriz branca, Jesus, como é o nome dela? Meu Deus do céu, não vou lembrar. Ela é bem famosa, ela fez novela e tal, ela é bem famosinha. Eu já te digo quem é. Procura. E aí tem uma cena em que elas estão exatamente nesse conflito que a gente está falando aqui, né? A mulher branca, ela sai de casa porque ela quer ter o seu sonho, a família quer que ela seja dona de casa, né? Lá no Brasil, sei lá, década de 30, 40, querem que ela fique em casa e ela quer abrir um restaurante, ela quer viver o sonho dela. Casadeval. Maria Maria Casadeval. Linda e uma baita atriz. E aí ela deixa o filho, ela é julgada por deixar o filho. E aí ela diz isso, né? Que ela tem uma discussão com essa atriz, com a personagem, que é uma personagem negra. Ela diz, porque tu não entende, porque eu quero viver meu sonho, olha tudo que eu abri mão, porque não sei o quê. Dela, eu quero trabalhar. Dela, falou assim, eu quero trabalhar. Daí a atriz diz, a personagem diz para ela, trabalhar? Eu trabalho, a minha avó trabalha desde que tinha 5 anos de idade e não recebia R$ 1 por isso. E ela trabalhava, e eu trabalho, e eu, né, da questão da mulher negra escravizada, e depois. Então, até esse É conceito. sobrevivência daí, né? É sobrevivência, né? É diferente. Não é teu sonho, não é para teu Esse sonho. conceito do eu quero trabalhar, e aí a gente poderia ir para um outro, né? Vou abrir mais um capítulo do podcast, né, da Sojourner Truth, que diz. E eu não sou uma mulher, por acaso? E acaso eu não sou uma mulher negra? Eu amo e esse acaso eu não sou uma mulher? Eu também sou uma mulher. E eu sou obrigada a trabalhar.
Eu não queria, ao contrário, eu não queria trabalhar. Eu não queria ter sido uma criança que tinha que faxinar a Deus casa Deus. do senhor, né? E que tinha que ser abusada pelo patrão e que não sei o quê. Eu, ao contrário, eu não quero. Tu quer trabalhar? Vem aqui então, né? Vem ver o que é o meu mundo, que eu tenho que deixar o meu filho e que o meu filho também tem que cuidar já está em casa colhendo, né? Pegar essas algodão e nós estamos aqui trabalhando sem receber R$ 1 e tomando chibatada ainda. Então é É tão tão bom. complexo e camadas, né? Que eu nem sei onde é que qual pergunta que nós estávamos. Nós começamos falando da A Virginia gente vai Woolf. a Eu gente vai acho para os quadros agora. Isso. Não, para que eu tenho que falar de um, espera. Ah, tá. Porque ela Segura. falou Virginia Woolf e eu e Camila somos muito conectados. Ai, Olha meu Deus, aí, onde ah. é que eu botei? Deixa eu ver se eu consegui. Ah, um teto todo seu. Tô vendo o livro que você está lendo aí, um teto. Não, olha Não? aqui. Esse é Não, Monique. mas ele fala num teto todo seu nesse livro aí. Exato. É esse trecho que eu quero achar, inclusive. É, que Mas, ele fala. Eu tenho aqui também. deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, guria, Ele que eu marquei. eu procuro e depois eu não acho. Ai, que raiva. Eu Eu marquei. tu marcou? Eu marquei porque a gente teve ele no Clube do Também tô com o Livro. meu aqui do lado, Monique se liberta. Todo mundo com A gente teve ele A gente é no. muito conectadas todas. A gente teve ele no Clube do Livro. Eu o comprei esse primeiro. livro. É Ô, Mari, muito, é, o- é muito legal. E ela fala isso, depois vai dar origem, nesse livro que eu falei dela, vai dar origem a um teto todo seu. Porque ela fala que é só a citado. liberdade financeira da mulher. Isso, exatamente. É só a liberdade da Agora, financeira. onde é que eu enfiei, gente? Pelo amor de Deus. Só assim que ela vai conseguir, porque senão não tem como. E o Eduardo Luiz fala que o início, esse livro aqui, ele faz querendo financeiramente, exatamente. Ai, será que achei? Não. A ideia dele era Aqui, ó, contar quanto precisava de dinheiro para que a mãe dele ó. ficasse livre. Mas, em vez disso, o Wolff propõe algo bem mais radical. Ela elabora um programa prático através do qual as mulheres teriam a possibilidade de escrever livros, que é esse aí que eu comentei antes. Ela sobrepõe as questões formais uma questão material e afirma que para escrever uma mulher precisa, acima de tudo, duas coisas: um cômodo só para ela, que possa ser trancado a chave para conseguir escrever com calma, sem ser incomodada por membros da família, e uma renda de 500 libras para poder viver sem se preocupar com dinheiro. Porque a liberdade tem um preço, ele diz. E é isso, a liberdade tem um preço. Me dá a página, Camila. Que 61. Eu estou incomodada que eu não achei, porque eu cheguei a... Aqui, Virginia Woolf responde uma questão literária. Essa aqui, exatamente isso. Essa aí, é muito legal, é muito legal. A ideia, este livro aqui... Ai, que amor. Como é o nome dela? Capitu, é nome literário Capitu. também. Capitu. Aqui está o livro dela, ó. Aí, ó, por isso que quando tu falou Virginia Woolf, e aí eu fui abrindo essa coisa da solidão da mulher negra e coisa, e não voltei para onde eu queria, que é a Virginia Woolf. A ideia do Eduardo Louis, quando faz este livro, é contar quantos reais uma mulher precisa para ser livre. E aí ele diz que a ideia dele era fazer, ó, queria trazer para dentro da literatura o nome de homens e mulheres. Não, esse aqui é o outro. Aqui, as 500 libras de renda, né? Eu queria, como Virginia Woolf e suas 500 libras de renda, fixar uma quantia concreta que refletisse o custo de uma vida e de sua possibilidade. Porque a mãe dele vivia num lugar que ela apanhava, que era um horror, né? Que ela não conseguia se libertar. Daí ele começa a contar quanto ele deu para a mãe dele, quanto ele deu para a geladeira, fogão, táxi para ela fugir. Ele faz uma conta de Excel, né? Faz táxi para fugir, calção da casa que ela teve que alugar, transferência para os primeiros meses. E aí ele tentou fazer um cálculo e queria fazer um livro sobre isso. Daí ele percebeu que, como literatura, ninguém ia gostar e acabou fazendo a história dela, né? Se libertando. Ó, será possível estabelecer alguma coisa como preço da liberdade, um preço quantificável racionalmente, matematicamente? Será que uma vez fixado e tornado excessivo? Vamos supor que o preço da liberdade de uma mulher seja R$ 5.000, 5.000 euros. As mulheres conseguiriam fugir? Elas fariam isso, novas fugas surgiriam, elas se libertariam, elas poderiam fazer, como disse a Camila, né? Não precisaria matar nada, matar quem eu era antes, eu só precisaria desse dinheiro, se era uma questão financeira, para dizer de forma mais clara e, portanto, mais violenta. Quantas pessoas, quantas mulheres mudariam de vida se tivessem um cheque na mão? Eu achei uma coisa extraordinária. E eu acho que esse livro aqui, e vou encerrar para a gente ir para os quadros, senão nós vamos ficar até amanhã, que é a escrita do Eduardo Louis, eu fiquei
fascinada, mas me incomodava o quanto ele falava mal da mãe. Eu falava, esse cara não sabe tudo que essa mãe passou, tudo que ela sofreu, tudo que ela engoliu, quantas noites ela ficou aqui, esse cara não entende, porque ele é homem. Eu juro, eu pensei muitas vezes assim. E eu ficava tentando dar o benefício da dúvida para ele, porque ele falou, né, que a mãe reprimia a sexualidade, deixava que o irmão debochasse dele e tal, tentando desculpá-lo por isso. Mas eu falei, cara, e parece que os homens nunca vão saber, né? Quando meu filho nasce, eles nunca vão saber o que a gente. Camila, não estou te ouvindo. Mas quanto é difícil transpor para uma. Porra, as noites que a gente fica sem dormir, as tetas da gente ficam arrebentadas. E eu falava, esse cara não sabe que essa. E aí, esse livro, quando ele faz esse livro, eu falei, bom. Ele entendeu. Eu acho que sim. Mas hoje eu ouvi a Vera Conelli falando uma coisa que ela acha muito bonita, eu acho também, porque às vezes os pais, a gente fala muito dos pais, das mães principalmente. Nossa, minha mãe, minha mãe me reprimiu sexualmente, minha mãe não sei o quê, minha mãe foi malvado para mim, bateu. Mas o que essa mãe e esse pai receberam antes, né? Como é que foi antes dessa pessoa? O que ele recebeu? Talvez ele só ter te dado um tapa de vez em quando tenha sido melhor, ainda muito melhor do que foi antes, né? Então, a parte que tu amadureceu mesmo é quando tu consegue, acho, dizer, não, eu recebi isso, mas eu vou melhorar isso para passar agora para o meu filho, né? Porque tu não sabe o que teu pai também receberam teus avós, e os avós, os bisavós, e assim por diante, né? E esse equilíbrio, como é difícil, né, gurias? Criar um filho realmente não tem manual, né? Porque a gente também... Hoje tem essa situação que também não vou abrir esse parênteses para a gente não vai ficar aqui até amanhã, às 5 da manhã. Mas a gente tem uma geração agora também que está vindo que muita gente fica, mas eles também não conseguem se frustrar, são adolescentes que qualquer coisa que acontece, qualquer coisa não, né? Mas enfim, que a gente também, como pais, às vezes está falhando, pai e mãe está falhando, porque a gente não deixa, né, que aconteça algo que de ruim ou de qualquer coisa. Ele cai como o meu, que quebrou. A gente se coloca na frente porque não quer que sofra. E aí a gente vê uns adultos que já estão chegando no trabalho, enfim, né? Que também não sabem lidar com um chefe dizendo que não tá bom. Então, como é difícil a gente educar nesse momento agora, e como a Camila disse, trazer esse histórico, né? Do que os nossos pais receberam e o que a gente agora está entregando para os nossos filhos, mas de dosar um pouquinho, que bom que agora a gente, pelo menos nós aqui... A gente tem ferramenta, né? Eles não tinham ferramenta. Isso, e a gente saber que bom que eu não bato na minha filha, que eu não boto de castigo, enfim, que é a forma como eu eduquei, mas talvez algumas coisas eu também aprendo como eu fui criada, né? Porque senão aí isso junta com o que a Kelly estava falando do corte do supercílio, que os filhos também, aquela questão da Winnicott, né, que traz da mãe suficientemente boa, os filhos também, para crescer, precisam que a gente não seja essa mãe em cima, né, helicóptero, né, e eu penso, a minha filha, eu sei que eu e ela temos uma simbiose, assim, que eu luto também, trato para, né, não ficar dessa forma como eu sempre fui com ela, mas eu lembro ela com uns 4 aninhos, assim, quase a idade do teu, agora ela tá com 12, mas ela tava na praia com a minha mãe e eu vim trabalhar em Canoas. E ela ficou em Mariluz com a minha mãe, e um mosquito pegou, mas ela é muito alérgica, né? A Camilinha também tem uns alérgicos na casa dela, que foi aquela bolota e tal. E eu lembro que a minha mãe disse assim, Ana, eu coloquei a pomadinha, daí no outro dia, acho que ela ficou uns 4 dias com a avó. E ela olhou para minha mãe e para minha irmã e disse assim, ó, se a minha mãe tivesse aqui, já estava curado isso aqui. 4 anos, tipo assim, minha mãe é quem resolve tudo. Se a minha mãe tivesse aqui, isso aqui estava até curado já. Como assim vocês não estão sabendo me cuidar, né? Mas sabe que agora sabiam, mas é pra gente ver como a gente também cria de uma forma como só eu sei fazer. Só eu te cuido tão bem, né? Nas entrelinhas fica isso. Por mais que a gente não diga, que a gente quer que o outro participe, mas fica na entrelinha, só eu te cuido da forma como é certa, né? E a gente também tem que trabalhar isso na gente para ser suficientemente boa e deixar eles irem, né? Passarinho voar depois, né? Tem uma frase da Clarice Lispector que é mais ou menos assim: à medida que os filhos crescem, a mãe tem que diminuir de tamanho, né? Para eles poderem crescer. E eu acho que isso é muito bonito, porque a gente tem que diminuir, porque se a gente tomar conta, na melhor das hipóteses, a gente tem que diminuir de tamanho para o filho poder crescer e seguir a vida dele, né? Porque senão ele nunca vai conseguir seguir. Os quadros.
Nossa, você. Então vamos para os quadros. E como já é nosso quadro marca registrada, o primeiro quadro é perguntar para a Kelly qual foi aquele rolê aleatório de maternidade, já que o assunto é maternidade, que no meio do rolê tu pensou, meu Deus, eu queria estar lendo. Rolê aleatório de maternidade. Deixa eu pensar aqui. Porque como eu sou muito apaixonada e visceral pela maternidade, tudo que é de maternidade eu amo, eu Não vou, pode, participo. Kelly. Tem uma perrengue, muito perrengue, tipo assim, meu Deus. Eu vou contar, vai pensando que eu vou contando o meu. Eu não sei se eu já contei aqui. Que é o com a Ana, inclusive, se a Ana quiser contar junto. Que a gente foi pro carnaval da Cidade Baixa com as crianças. Não sei por que a gente teve essa ideia maravilhosa de ir pro carnaval da Cidade Baixa. Com as crianças. Era um carnaval infantil, deixemos claro. Infantil, Era um mas, bloquinho infantil. assim, era um carnaval infantil, porém tinha muita fumaça no local, mesmo sendo infantil. E aquilo já começou a nos dar um nervoso, assim, né? E aí, não somos caretas nem nada, mas, né, com as crianças, né, meio desaconselhado. E aí as crianças começaram a chorar, foram embora, e eu pensei assim, gente, por quê? Por que eu não fiquei no ar-condicionado, esse Eu calor acho que não fedido? deu nem 10 minutos no carnaval, Kelly. Não deu nem 10 minutos. A gente atravessou o bloco pro outro lado e fomos pro café do Harry Potter com as crianças ali, o cadeirão furado, é muito bom. Café do Harry Potter. Aliás, amo Harry Potter, vai sair agora a série do Harry Potter, eu tô ansiosa demais. Eu fui nesse café faz uma semana, mais ou menos, é maravilhoso. É ali na Cidade Baixa, é o Caldeirão Furado, é o nome do café. Não nos patrocina, Legal. Caldeirão Furado. Tá fazendo propaganda de graça. Vai sair a série do Harry Potter, vocês viram? Sim, vai sair em dezembro, no Natal. Gente, eu tô Eles são assim, lindos. quero dormir agora e acordar em dezembro. Eles são lindos, eles são muito assim. Eu pensei que eu não ia gostar de ninguém que não fosse, né, os personagens do filme, mas olhando os novos, a gente vai amar eles também, porque é umas crianças, coisa mais amada. Lindos, lindos. Lembrou de algum aí, Kelly? Não vai a Ana, então, tô pensando. O meu, na verdade, tem esse, a Camila já contou, e eu também ia contar que eu gosto muito de acompanhar minha filha nos eventos de anime, né? Ela tem ido, esse final de semana a gente foi e tal, e ela faz como é que é, cosplay. Inclusive, gurias, o concurso é maravilhoso, o nome, que quem faz em casa é Cospobre. Quem não compra, tá? É muito bom. Ela participou do concurso Cos Pobre, porque ela fez ali. Enfim, era um personagem maravilhoso. Só que no momento, assim, eu tava gostando e ela tava se divertindo com a amiguinha que eu levei junto. Mas na hora que eu olhei, assim, um mar de adolescentes. Sabe quando eles estão, parece um formigueiro quando tu larga uma coisa no meio, assim? E aí eu pensei, gente, o que a gente faz aqui, um adulto, né? Com outro, inclusive tem adultos que se vestem, né, e tal, né? Que não é fantasia, tudo cosplay. E aí, aquela hora eu pensei assim, eu devia ter, né, nem que eu podia ter trazido o livro pra cá e deixar, a próxima vez eu vou fazer isso. Eu vou levar o livrinho. Para audiolivro, a gente mas é que eu podia ter levado. Porque assim, que é enorme Orgulho e Preconceito, que é maravilhoso. Que eu ia amar tanto este livro, tô apaixonada. É maravilhosa a escrita dela. Aqui eu tenho a minha edição, essa aqui, ó. Orgulho e Preconceito. E aí tem que botar um fone e ouvir audiolivro quando não tiver nada pra fazer. Isso! Eu vou fazer isso, porque inclusive esse livro eu tô ouvindo o audiolivro enquanto eu leio, e a próxima vez que eu for no evento de anime, que vai ser em outubro, que é o Anime Extreme, eu vou fazer isso. Porque ela já tá grande o suficiente, ó, a maternidade chega também, gurias, numa fase mais tranquila. Ela é grande o suficiente para, se ela tiver com mais uma amiguinha, ou 2 amiguinhos, tu pode ficar num lugar e cuidar, ó, daqui a 10 minutos vocês apareçam aqui de novo, me dá o ok. Tu consegue já, né? Não é claro. Depende do lugar, mas dá já para fazer. Não, eu vou contar uma história que eu preferi estar lendo. É uma coisa bizarra, né? Acho que até meio patológico, isso, que eu sempre preferi estar com meu filho. Mas nesse caso, eu acho que eu preferi estar lendo, que foi o seguinte. Quando o Gabi tinha... Ai, isso é tão ruim de data. Eu acho que ele já tinha 1 aninho, tá? Acho que ele tinha... Não, ele tinha 1 ano e... Ai, sei lá, 2 meses. Mas ele não caminhava ainda. Um grande amigo, que é o Duda Garbi, foi se casar, né? E ele escolheu, na verdade, a esposa dele é a Antônia. Salvador, né? Não, amor, Salvador é Porto Alegre, São Paulo, Salvador.
Praia do Forte. Ah, sim. Então, é Porto Alegre, é táxi até o aeroporto, Ilhéus. aeroporto até São Paulo, São Paulo, Ilhéus. Salvador, carro até Praia do Forte. Ah. É white people problems, como a gente estava dizendo, né? Ai, que ruim, tem que ir pra Praia do Tive que ir pra Forte. Praia do Forte. Ai, sabe? É isso, o problema de... Como que chama isso também? Eu falei white people problems, mas tem perrengue chique, perrengue chique. Perrengue chique, sim. E aí, eu não consigo desgrudar da criança, né, até hoje, mas naquela época ainda que o Gabi, né, não falava, nenê, 1 ano e pouco. Eu falei com vários amigos, né, não leva, não leva, não leva. Eu falei, não existe possibilidade, porque daí só para ir um dia, para voltar outro dia. Mas o casamento eram 4 dias. Eu falei, não existe nenhuma possibilidade na Terra de eu ir sem meu filho. Então, de ficar 4 dias sem meu filho. Aí eu liguei para a avó do meu filho, que atende também por minha mãe, e falei: Oi, mãe, você quer ir para a Bahia com tudo pago, hotel 5 estrelas, pago por mim, e ainda ficar com seu neto? E ela falou: Que me ligou. Ô, minha mãe disse assim: é o quê? Eu não vou pagar nada, nem hotel, nem. Eu vou para a praia, eu vou não sei o quê, e eu só. A penalização é ficar com meu neto na Bahia? É óbvio que eu vou. Daí fomos. Acho que foi a primeira viagem do Gabi de avião. Fomos eu, Gabi, Gabardo e a minha mãe, né? Então, era aquela época que ele ainda ficava no colinho, né? Então, eram 3 poltronas mesmo. E eu com ele no colo, ele mamava. Então, o voo foi super tranquilo. O primeiro voo, até ele foi dormindo. Para começar, que nesse voo já tinha um ex meu. Então, ali eu já tinha visto que ia dar tudo errado, né? Que eu sei quem era. Ai, que Deus o tenha, né? Se esse fosse bom, Deus não mandava mal próximo. Coitado, não desejo nenhum mal, verdade, não desejo nenhum mal pra ele. Aí tem aquela coisa assim, tu tá com o bebê, se tu levanta, faz uma coisa, pelo menos troca de ambiente. A aeronave se manteve, o avião ficou mesmo, não precisou trocar de avião. Muitas pessoas falam, ai, que bom. Mas, cara, ficar com o bebê, ele fica... Então, nós ficamos mais um tempo com o bebê. Ai, que horror, ela está reclamando de ir para Praia do Fora. Não estou reclamando, foi tudo ótimo. Mas, enfim, eu já devia ter percebido quando o ex estava ali com o sinal que a coisa ia ser um perrengue. Aí, continuamos no avião, né? O Gabardo olhou com aquela cara, eu olhei para ele, minha mãe, tarará, ficamos impávidos colossos ali sentadinho. Aí vamos, tudo certo, tudo lindo, chegamos em Salvador, vamos para a Praia do Forte. O meu filho, não sei, né, como é que funciona o sistema digestivo de uma criança que ficou 8 horas, 9 horas, 10 horas entre esse ir e avião e coisa. Nós pedimos um aplicativo, um transporte por aplicativo, pelo que me lembro, para ir até lá. E no que nós entramos no carro, era um motorista super novinho, coitado. O Gabi estava, acho que estava até no colo da minha mãe, não estava no meu, né? A gente estava entrando e tal. Na primeira quadra que ele anda, eu olho para minha mãe e tem cocô escorrendo nela. Assim. Hoje o podcast é escatológico. Hoje é só cocô. E aí era um cocô que vazou a fralda, vazou a roupa dele e começa a escorrer na minha mãe. Eu falei, mãe, que é isso? E aí eu disse, me dá ele aqui. Então ficamos cagados. A minha mãe ficou cagada, ele e eu. Mas cocô não é sorte, então. Mas, amiga, era um fedor insuportável. E o cara do Uber abre o vidro, só que fica insuportável. E a gente fala, moço, a gente vai ter que descer e trocar ele, porque nós vamos conseguir chegar lá, é 1 hora de carro. Nós vamos precisar trocar. E o cara com os olhos desse tamanho, assim, acho que ele nunca tinha visto ele é um jovem, né? E quem que troca? E beira de estrada, amor, na Bahia. Tem trocador? Como é que faz? E as roupas que a gente estavam tudo na mala? Eu com as próprias roupas que a criança estava vestindo, porque eu não tinha nenhum objeto, nada. Não tinha. E aí eu falei, cara, o que é que nós vamos fazer? Abrimos as malas, o cara teve que abrir as malas, pegar roupa, porque não era só roupa do nenê. Eu tinha que trocar de roupa, a minha mãe tinha que trocar de roupa, e era um posto de gasolina do interior da Bahia. Daí, é um bom anticoncepcional esse, né? Absolutamente. Você está em dúvida. E nós estávamos indo para a Praia do Forte. Então, assim, as fotos na internet, no Instagram. E mesmo assim, tu não te arrependeu de ter levado? Não, levaria. Se fosse hoje, eu levaria de novo. Eu fiquei.
isso dá para dizer que foi literalmente uma cagada, entendeu? Foi uma cagada, uma bela de uma cagada. Ela de uma cagada. E aí depois tu bota onde essas roupas tudo? Cara, o homem do Uber deve ter me dado a nota -1 ali na Nossa, estrelinha. coitado. Coitado. Mas é criança, é isso, cocô, É feliz, é vida. E É eu muito certamente preferia estar lendo, mãe. tomando um drink, deitada naquelas cadeiras, né? De praia, porque a pessoa foi pra Praia do Forte, foi o Tivoli, aquela coisa ali. Não, amor, eu tava sendo literalmente, a criança cagou e foi em mim, na minha mãe, trocamos tudo de roupa. Preferi estar lendo. Preferi estar lendo. Não, cocô de criança sempre tem uma história, não adianta. E vamos fazer o outro quadro, que é o nosso clássico também, que é um livro para ler antes de morrer. Mas não é para ler, a gente vai mudar porque tem a maternidade, então é um livro para ler antes de engravidar. Vai, eu acho que eu Eu vou posso levar. começar. O meu livro para ler antes de engravidar, ou tentar ter filhos, né? Antes de pensar em ter filhos, é esse aqui, A Mulher dos Esqueletos, da Júlia Ah, Dantz, ela fala. que já foi nossa convidada, já veio aqui no podcast, e está no nosso Clube do Livro, terceira edição agora. É maravilhoso, faz pensar muito sobre ter, não ter filhos, que é uma dúvida que nunca foi posta para as mulheres, essa dúvida ter ou não ter, antigamente, né? Ser mãe era o ato sublime da feminilidade, né? Tu tinha que ser mãe, não tinha opção de tu não querer ser mãe. Isso, compulsório. É compulsório. Então, aqui ela questiona muito ser mãe ou não ser mãe, né? E eu acho muito legal para quem está pensando em ter filhos, ou enfim, ler esse livro antes. E tu? Cara, vai, Ana, vai, depois eu. Eu não pensei num que fosse antes de engravidar, eu pensei num antes de morrer. A dona Camila me pegou de Mas calça ela curta. tem uma na maternidade. Acho que a gente vai morrer e renascer depois de ser mãe. A Eu, gente eu morre para separei um que tem o tema da maternidade, mas não para ler antes de ser mãe. É um que tem o tema da maternidade, que é o Laços de Família, que eu acho Eu que é da separei Clarice também, Lispector. eu amo. Ai, não Eu botei separei que Clarice não precisa Lispector. ler antes de engravidar, porque eu penso que Parei. justamente o Laços de Família, ele é uma... Eu gosto, assim, dessa questão da mulher nesse lugar meio aprisionada nos papéis de familiares, né? Que O amor, representa ponto amor. o conto amor, o conto feliz aniversário daquela matriarca que tu imagina aquela vozinha, né, que tá de aniversário, todo mundo em volta ali, uma coisa meio... enfim, uma situação meio com os filhos, e aí na cabeça dela, tudo pensando, esse aqui é um frouxo, essa fulana é, sei lá, uma bisca, ela tá xingando todo mundo dentro dela, então eu acho isso muito legal, que quebra muito isso dessa mãe perfeita, né, eu acho que a Clarice, nesses contos aqui, ela nos traz essas mulheres que tem esse estalo e que tem uma complexidade dentro de si, assim. Eu acho muito bom esse livro Laços de Família para pensar na mulher e na maternidade, assim. E aí não pelo lado coisa mais, coisa linda, mãezinha, não, pelo contrário. É a forma visceral, essa palavra eu sei que tá batida, mas é o lado visceral de ser mãe, né? E se, já que enquanto a Kelly tá ali pensando, eu vou dizer mais 2 livros que eu acho que daí são mães que eu acho muito fortes na literatura, que não são mães assim, a boazinha querida, mas eu acho que são mães que representam essa força que é a Úrsula, né, do 100 Anos de Solidão, e também aqui eu tô sem o meu livro porque eu estava procurando, acho que eu emprestei, a Ana Terra do Tempo e o Vento. Eu também acho que são 2 mães que eu amo muito, acho que elas têm isso de matriarcas da família, mas não são perfeitas, mas tem uma força de eu faço tudo pelo meu filho. Para mim, a Ana Terra, quando ela, né, imagina, acho que não é spoiler, porque todo mundo já leu esse livro, ou enfim, já conhece a história, quando ela decide ficar ali, na hora em que eles são, enfim, invadidas as terras, e ela esconde aquele filho para que ele não sofra, e ela tem todas as consequências, enfim, estupro, tudo que acontece com ela de horrível, junto com o irmão, né, ali, com o pai, mas pensar que ela fez aquilo para proteger o filho, para que o filho não fosse encontrado pelos homens, né, então, que forte é essa mulher, né, e ali é uma coisa bem bruta, assim, é realmente acho que é isso da terra, né? Eu acho que as mulheres ali representam isso. E acho que isso acontece a mesma coisa, porque os 2 livros são, acho muito semelhante a leitura, porque são dos livros da minha vida, assim, que a Úrsula também, no 100 Anos de Solidão, acho que também é esse esteio da família, né? Isso que segura ali dentro, né? Acho que, diferente do lado da Clarice, que elas têm toda uma questão que
vai para além, vai mais para o imperfeito, de como a gente falou, mas aqui acho que as duas não são perfeitas, mas acho que tem essa coisa do que a gente entende como aquela mãe que protetora, enfim, né? Acho muito, muito bom. Acho que esses livros todos. É muita coisa. Eu vou sair daqui com. Como é que a gente sai daqui com uma lista inteira? Esse livro tem que ler, todas as mulheres do mundo têm que ler. Esse livro é tudo. Nunca li. Não, tu vai também, amar, esse vocês vão amar. Eu ganhei de amigo secreto de uma grande amiga, mulher, mãe de 3, que é a Shana Miller, só, na pandemia ainda. E esse livro, assim, ó, é uma valorização, uma ode, um hino às mulheres, assim, em que a Isabel Allende fala sobre todas as mulheres que atravessaram a vida dela. Eu estava tentando me conectar com alguma coisa de maternidade, mas esse livro é mais do que a maternidade, esse livro é mulheres. Ela conta de todas, ela diz, eu sou feminista desde o jardim de infância, porque eu trago a força das minhas avós, e esse eu não li ainda, eu tenho aqui, mas eu não li, porque a Isabel Allende, ela perdeu uma filha, né? A Paula. E aí eu fui procurar aqui para ler algum trecho para vocês, e ela aqui, ela fala da Paula, diz, uma vez minha filha Paula, que devia ter uns 20 anos, sugeriu-me não falar tanto de feminismo, porque estava fora de moda e não era sexy. Já se sentiu o retrocesso dos anos 80, contrário ao movimento de libertação feminina que tantos sucessos obtiveram. Olha que atual, né? Tivemos uma discussão monumental, em que tentei explicar-lhe que o feminismo, como toda a revolução, é um fenômeno orgânico, sujeito a constantes mudanças e revisões. Os homens foram muito hábeis em pintar as feministas como bruxas histéricas e cabeludas, com razão. As jovens em idade reprodutiva, como era Paula, então, assustavam-se com essa palavra, que podia espantar possíveis pretendentes. Aquela ideia de que a gente sempre tem que, né, Ainda casar gente, ainda né? Os homens ainda se assustam com as mulheres mais fortes, mais com opiniões. E ela diz que devo dizer que minha filha, assim que saiu da universidade, ingressou no mercado de trabalho, abraçou com entusiasmo as ideias que sorvera no leite materno, né? Que pegou da mãe. Isso uma coisa maravilhosa. Eu vou ler, desculpa, eu vou ler tudo, tá? Tinha um namorado de família siciliana, jovem encantador, que estava esperando que ela aprendesse a fazer macarronada para se casarem e terem 6 filhos. Achou que seria bom se Paulo estudasse psicologia, porque isso poderia ser útil na criação dos filhos. Olha o que a gente falou agora, né? Mas ela rompeu o namoro quando ela decidiu especializar-se em sexualidade humana. Não podia tolerar que a noiva saísse por aí medindo pênis e orgasmos de outros homens. Não o culpo, pobre moço. A escrita dela é maravilhosa. E aí, no final, daí vem a parte emocionante, né? Minha filha morreu há muitos anos e ainda penso nela toda noite antes de dormir e toda manhã ao despertar. Sinto tanta saudade dela, teria sido grande a sua alegria ao verificar que agora há uma nova onda de feministas jovens, desafiadoras, com humor e criatividade. Esse livro eu amo de paixão. Tem um livro que se chama Paula, que daí é sobre a perda dessa filha, esse eu não li, mas eu tenho em algum lugar aqui. Esses aí eu não consigo ler muito, É. tá muita angústia. É puxado, né? Mas esse livro, porque a escrita dela é muito legal, ela é uma ode às mulheres, é isso que ela conta aqui, né? O namorado queria que a filha aprendesse a fazer macarronada, ela se especializou em produção humana, e aí ele largou dela por medo que ela fosse medir outros pintos. É muito maravilhosa, maravilhosa. Outra que eu vou indicar, tá, também para antes de ser mãe, a Ruth Manos é a minha crush de maternidade, não sei se tem esse quadro hoje, tá? Eu amo ela. Esse aqui é antes dela ser mãe. Ela é madrasta aqui. Ela fala Próximo quadro sobre era de crush da maternidade, é isso aí mesmo. A Kelly já sabe até nosso roteiro maravilhosa. Mostra o crush com a gente o podcast. Eu tenho dúvidas, às vezes, que nem eu falei da Roberta, que eu não sei se é a Ruth que está escrevendo ou se eu e ela somos a mesma pessoa. E esse livro com esse título maravilhoso, que é Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, eu amo num grau, gente, num grau. E eu queria deixar conta, inclusive, como eu risquei essa página, que é Chega de Julgar as Mães. Chega de julgar as mães. Ela disse, olha, parem, nós falamos muito de parar de julgar as mulheres, né? Para de julgar a mulher se ela quer ficar em casa, se ela quer fazer isso, mas maternidade, isso é das coisas mais importantes para preservarmos a liberdade das mulheres como um todo. Respeitar a mãe que não quer ter, a mulher que não quer ter filhos, perdão, respeitar as escolhas de quem quis tê-los. Certas mulheres vão querer engravidar, outras vão querer adotar, outras vão querer uma barriga de aluguel, outras vão querer parto humanizado, parto normal. Cara, tá tudo lindo, tá tudo certo. Ruth Manos é maravilhosa. E como eu não sei se vai ter um quadro, outro quadro para eu sugerir, este aqui, que é de Manuela Dávila, e aqui estou tirando conotação político-partidária, porque eu já sei que vão falar. Este livro aqui, que se chama Revolução Laura, ela compartilha muitas coisas muito interessantes sobre a criação da filha
e a política, que é isso que eu confesso que eu não sei se tem uma outra mulher que tenha descrito tanto estar num espaço, e eu conheço outras, né, como a Anne Ortiz, por exemplo, que é uma pessoa também que tem 2 filhos e viaja para Brasília toda semana, passa cada perrengue, e eu ouvi o de um deputado dentro da Assembleia que ela deveria devolver o salário, a remuneração na licença maternidade, olha que perverso. Mas Porque como ela era contra os privilégios, né, ela votou para acabar com a aposentadoria dos ex-governadores, contra penduricalhos de privilégios, ele falou, então tu tem que devolver a tua licença maternidade, como se for, gente, como isso é se um fosse absurdo. como se fosse um penduricalho ou um privilégio à toa, né? Isso eu fiquei perplexa, né? Mas eu tô falando, dizendo isso, coisa, falou de uma esquerda, falou de uma direita, eu falei das duas, tá? Mas a Anne, não, que eu me lembre de cabeça, não tem um livro. Este livro aqui é sobre este contexto, né? Claro, da criação da filha, enfim, mas dos ambientes masculinos. Tem uma história que ela conta aqui de quando ela chega no palácio do governador de Minas, ela vai a Minas Gerais, e aí poxa, tu levar uma criança, né, para um palácio, para um lugar que é todo cheio, né, de coisas que não pode quebrar e tal, e que a Laura, filha dela, achou que era o palácio da Frozen. E que o governador entrou de Minas, entrou nessa onda com ela, e foi muito receptivo e amoroso, e o quão legal foi isso, a gente ter homens públicos que abracem isso, né, para que a gente não se sinta não pertencente, para que a gente não estranhe a presença de criança, a gente tem um pouco disso também, né, ser um mundo adultista, a gente Aceitam repete. mais os pet friendly do que criança. Exatamente, exatamente. Não é permitida a entrada de muitos, né? Muitos lugares que poderiam. A política é um ambiente completamente masculino, né? Masculinista, masculino, enfim, Por não isso sei que eu qual que é. falei da coisa da política de clube de futebol, Perfeito. né? Que é isso, assim, que eu fiquei pensando, gente, mas que raio de horário é esse que vocês marcaram reunião porque vocês não têm filho para buscar na escola, vocês não têm que fazer almoço, não tem, sabe, assim, não tem mulher nesses lugares e é por isso que a gente tem que ocupar esses espaços mesmo, né? Qual é teu crush, Ana? Meu crush, eu pensei muito nesse quadro e eu escolhi, não é porque é o Rodrigo Santoro que faz no, no filme, Ah, mas eu escolhi mentira. o Crisóstomo do Filho de Mil Homens, porque eu pensei assim, quem é um bom pai, né? Que não é pai ali, né? Que ele tem essa ausência, essa lacuna, falta de um filho, é sobre amar alguém, né? Que ele queria preencher esse espaço. E aí eu pensei, olha, o Filho de Mil Homens é um cara incrível, né? Não é só porque é o Rodrigo Santoro, porque é maravilhoso, Walter Ugumãe. Eu tô sem o meu aqui na mão, mas O tá. meu tá em algum lugar aqui também. Assim. Para mim é um livro incrível. Ali, ó, tá ali, a Camilinha tem. E eu acho esse personagem assim de uma poesia, assim, isso, né? De alguém que tá nesse lugar, né, de tentar ser preenchido por esse amor de pai, né, e a gente falou hoje tanto bem de mães, assim, também, né, e acho que é bonito a gente valorizar isso, né, num cara, assim, também. Eu acho que esse Eu livro até é gosto, maravilhoso. eu até não tenho problema contra homens, até tenho amigos homens, até. Isso, eu não posso, né, não tem problema elogiar, né, eu conheço, eu tenho Até pai, conheço, eu tenho pai Tenho até amigos que atenção, são. eu pai, eu tenho, tenho filho, eu não sou. Eu fiz um, né? Fala, pessoal, ela é anti-homem. Meu amor, tu fez um, eu fiz. Essa barriga que está aqui fez um Não pino. somos anti-homem, a gente até é amigo de uns caras, entendeu? exato. Mas eu tenho crushes, tá? Eu falei da Ruth, mas minhas crushes juntas são a Roberta e a nossa querida Rafaela Carvalho. Eu Ah, tenho só elas um trisal. Não, daí são 4, né? são Como que quatro. chama, gente, daí? Não sei. Ah, aí é uma. É Sei lá. uma suruba. Não é um trisal. O programa é sobre maternidade, a gente vai terminar com uma suruba. Pão de Noronha. A minha crush, para ser um pouco assim, sair da suruba e do cocô, é a Natália Ginsburg, As Pequenas Virtudes. Eu amo a Natália, Natalia Ginsburg, né? Porque ela é italiana. Que tem é um livro de ensaios, assim, que tem um que é As Pequenas Virtudes, que fala muito sobre maternidade, educação dos filhos. É uma coisa muito bonita, muito bonita. Todo mundo tinha que ler. Tem uma coisa que eu sublinhei aqui, que é o segredo da educação está em adivinhar os tempos. Eu acho muito bonito tudo que ela escreve e tu lê aquilo, está todo sublinhado, com corações. Então, é muito bonito. Aqui ó, tem assim, devemos ser para eles, os filhos,
um simples ponto de partida, oferecer-lhes o trampolim de onde darão o salto. Então, aquilo que a gente falou da Clarice Lispector, que a gente tem que estar ali, mas não tomar conta deles, né? É aquela frase dos pais antigos, do filho é pro mundo, acho que é isso mesmo. Lindo. Ai, gurias, infelizmente a gente vai ter que acabar. Que coisa linda encerrar com essa citação. E aí a gente vai depois unir tudo que foi dito no episódio, como a gente já fez no outro ano, né? Todos os livros citados. Hoje vai ser difícil, já vai ter um trabalho. Que bom, né? Porque daí a gente depois dá tantas dicas para os nossos ouvintes, né? E a gente vai ter, então, que encerrar esse nosso espaço, que tá muito legal. Acho que a gente tá receber de novo a Kelly aqui, acho que é um privilégio, é uma alegria. A gente fica muito feliz. Volte sempre, exatamente, porque a gente gosta muito de ter aqui, acho que essa questão que a Camila falou no início de madrinha, isso é muito bom, assim, que desde o primeiro momento tu sempre nos incentivou, né? E começar um podcast não é fácil, então a gente agradece muito, assim, pelo teu carinho com a gente. E também, né, pessoal, quem tiver interesse em ver os episódios anteriores, que não conseguiu terminar todos, a gente sabe que nem todo mundo acompanhou, então, respectivamente, a gente teve a própria Kelly, né, no primeiro episódio, depois a Clara Corleone, Carolina Panta, José Faleiro, Arthur de Faria, Camila Macari, Fê Pandolfi, Júlia Dantas e Rafael Bassi, né, nos últimos episódios. Então, só gente massa como hoje, né, a Kelly aqui tá com a gente. E a gente agradece muito os nossos ouvintes e todo mundo que apoia esse nosso canal, esse nosso espaço, a Kelly que está aqui hoje, e também convida para participar da terceira edição do Clube do Livro, que está bombando, né? A gente deu uma pausa nos episódios do nosso podcast, mas a gente não parou de fazer os clubes, então a gente já está entrando no terceiro clube, que tem 3 livros incríveis também, que é Orgulho e Preconceito, Caderno Proibido. Sobre mulheres, né? Isso, e a Mulher de Dois Esqueletos. É uma de cada século a gente pegou, então são 3 séculos, 3 mulheres, vai ser bem legal. E começa agora, Camilinha tem a data, já não sei que dia que começa. É inicinho inicinho ali de maio, a gente coloca tudo para vocês aqui direitinho. Mas então agradecer e deixar um beijo enorme. Obrigada, Kelly. Muito obrigada, Kelly. Quase 10 da noite aqui com a gente. Querida. Não, eu amei. As mães, né, estão aqui quase 10 da noite. Cadê os filhos? Como é que fala? Não tem aquele, né? Cadê os filhos de vocês? Onde é que estão as crianças? O que as crianças estão, quando uma mulher vai para um bar, mas com quem ficou com as crianças? Que vontade de assim, olha, deixei sozinho. Deixei, assim, tem 2 anos, deixei sozinho, botei uma madeira ali no micro-ondas, ele que se viu. Eu respondo assim, eu falei, tá em casa? Não vai onde é que tá o filho. Não, Nunca. ninguém pergunta. Eu falo, meu marido fica 40 dias pra Copa, ninguém... Ah, tá. Agora eu saio. E o Gabi vai ficar com quem? Eu falei pro meu pai isso, eu falei, e ele disse assim, mas e o Gabi vai ficar com quem? Eu falei, com o pai dele, ele, mas sozinho com o pai. Meu pai, eu falei, com o pai dele. Mas, gurias, agora só pra fechar, olha, a gatinha apareceu. Só pra fechar, eu lembrei agora do meu sobrinho, tu contando isso. Meu sobrinho era pequeno, o Lucas, que agora já tá com 24. E eu tinha 17 anos, e a gente cuidava muito dele em casa. Todo mundo morava junto, e a minha irmã teve ele cedo, com 21. E um dia a gente disse, ô Lucas, tu vai ficar com o vô, tá? Vai estar o vô, o tio, não sei o que. Ele, e nenhuma mulher? Tipo assim, a pergunta é assim, ó, nenhuma mulher vai ficar em casa? Eu nunca esqueci isso, porque, gente, claro, a criança pensou assim, ó, mas se nenhuma mulher vai ficar, eu tô em perigo. Eu tô em perigo. Como é que vai sobreviver? Eu tô em perigo. Tirar uma patinha. Sim, vamos dar tchau pro pessoal, ó. Beijo, gente. Tchau, até a próxima.